visualização boa do que seria do que seria mais ou menos a psicanálise, esse caminho que a gente vai para chegar na psicanálise contemporânea, que depois os meus colegas vão tentar desdobrar, tá? Então, eu vou pegar um pouco por aqui. Se der, eu acabo hoje o Mezan e na próxima aula eu pegaria um outro mapa. Eu vou falar uma espécie de mapa do que seria essa psicanálise contemporânea, tá? E aí tem duas formas de ver ou de chegar nesse mesmo caminho. Um é esse livro do Renato Mezan, o outro é um livro do Luiz Cláudio Figueiredo, que é mais recente, que chama, é Luiz Cláudio Figueiredo e Nelson Coelho Júnior, que chama Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura. É esse livro aqui, não sei se vocês estão vendo, Matrizes e Modelos em Psicanálise. Ele tem uma outra abordagem por via das matrizes, as matrizes clínicas, mas acho que é muito parecido, tá? E assim eles vão chegar mais ou menos no mesmo ponto, no mesmo desenho que seria mais ou menos a psicanálise contemporânea, que é o que a gente tem estudado de um tempo para cá, principalmente através do André Green. Talvez seja o principal representante da psicanálise contemporânea, mas não só ele, tá? São outros autores também, mas a gente chega lá. Então, se vocês não se incomodarem, eu vou ler, para não ficar nervoso, porque senão eu vou acabar me perdendo, tem muita coisa, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me interromper, perguntar, não tem problema. Eu paro, depois aí eu continuo, dou continuidade. Bem, no início desse ensaio, Renato Mezan propõe a seguinte questão: por onde começar, né? Então, a minha ideia é de que ele está tentando mostrar um mapa dessa psicanálise contemporânea. A psicanálise contemporânea seria a psicanálise freudiana e a pós-freudiana, tá? Que é onde a coisa complica um pouco, ficam aquela coisa, as escolas pós-freudianas. O que veio depois da morte do Freud, né? Então, ele está propondo uma questão que, no fundo, é uma questão kantiana. Como se orientar na psicanálise? A pergunta kantiana seria o que significa orientar-se no pensamento. É um textinho do Kant, curto, sobre essa questão do orientar-se no pensamento. Mas o Mezan vai pegar isso para a gente tentar se orientar na própria psicanálise. Por que isso? Porque depois da morte do Freud, numa época que eles chamam, alguns autores vão chamar de pós-escolas, a época das escolas, a psicanálise vira uma espécie de selva, uma Babel, um labirinto. Vários autores vão falar sobre isso, mais ou menos, né? Tanto que o Green tem um livro que é de 2000, que chama Orientações para uma Psicanálise Contemporânea. Então, ele vai tentar também mostrar um pouco esse panorama, orientando como se embrenhar nessa selva. Ele chama de selva mesmo. Ele fala que a psicanálise francesa, quando ele chegou na França, era uma selva. E como é que ele ia se orientar naquela selva psicanalítica lá da França, de Paris? Ele foi do Cairo, ele era egípcio, né, um judeu egípcio que foi para o Cairo. Do Cairo para Paris, desculpa. Foi fazer medicina lá. Bem, o Mezan, então, propõe uma dupla orientação. A primeira orientação, e uma primeira possibilidade de orientação, seria uma orientação epistemológica. Eu pensei em fazer um pouco... Vou falar um pouquinho sobre o que seria uma epistemologia de uma forma bem rápida, porque é uma palavra um pouco meio complicadinha, né? Meio da filosofia. Então, eles definem a epistemologia como um conjunto de conhecimento que tem por objeto o conhecimento científico, visando a explicar os seus condicionamentos, sejam eles técnicos, históricos, sociais, lógicos, matemáticos ou linguísticos. Sistematizar as suas relações, esclarecer os seus vínculos e avaliar os seus resultados e aplicações. Trata-se, então, de abordar a questão da pluralidade, da multiplicidade, a Babel das escolas psicanalíticas, tomadas no seu presente, buscando um refinamento do seu quadro de referências. A segunda possibilidade que ele aponta é uma possibilidade cronológica, tá? Então, aí o ponto de partida seria o Freud. Todos os escritos do Freud. Então, o ponto de partida para quase todas as escolas, mesmo as escolas pós-freudianas, seria o Freud. Tá? Ele seria um marco inicial da psicanálise, de toda a psicanálise. Então, essa ideia, ele vai pegar essa ideia de marco do Merleau-Ponty. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, pegando os textos do Freud, desde o começo, lá como o Pedro fala, do projeto de 1895, indo pela primeira tópica, até o final dos textos freudianos,
você vai avançando por uma espécie de eixo temporal até os nossos dias. Ou seja, o ponto de partida de todas as escolas, mesmo Lacan, qualquer um outro, e de todas as modificações, tanto teóricas quanto técnicas, é sempre a obra do Freud. Tá? Ela seria o tronco, aí a metáfora do livro do Mezan, o tronco de onde vão nascer os ramos da psicanálise posterior. Eu me lembrei de uma história que está num livro que fala sobre essa questão do paradigma, sobre a teoria do caos. Ele fala que o Frederico Guilherme, o IV, que era um rei da Prússia, ele foi um dia visitar um observatório astronômico de Bonn. Ele cumprimentou, nessa ocasião, o astrônomo que chamava Argelander, que era um astrônomo de muito prestígio lá na corte lá da Alemanha. E perguntou para ele assim, de uma forma meio casual, né? O que há de novo no céu? Aí o velho sábio, o velho astrônomo responde: será que Vossa Majestade já conhece o que é de velho? Ou seja, para conhecer o que vem depois da psicanálise, né? O que vem depois do Freud, é preciso primeiro conhecer o Freud, de uma certa forma. É o que todos esses, assim, o Lacan principalmente, né? Faz aquele retorno ao Freud. E lá na formação a gente estuda bastante Freud. Bem, então o que o Mezan vai propor? Ele acha que a melhor solução seria juntar essas duas possibilidades, tanto a cronológica quanto a epistemológica. Fazer uma espécie de trançado entre as duas coisas, cronológico e epistemológico. Esse trançado, uma combinação, né, no qual posso ir se evidenciando tanto as relações antecedente e consequente, como as pressuposições de uma fundamentação das hipóteses umas pelas outras. Aí ele propõe os marcos, paradigmas e modelos. E ele vai comparar a história da psicanálise com a história da filosofia. Tá? Por quê? Porque ele acha que tem uma multiplicidade de teorias na filosofia, de doutrinas, e por isso ele vai pegar o texto do Merleau-Ponty que eu falei quando ele fala da noção de marco. Vai pegar essa noção de marco e comparar isso com a questão da filosofia, entre a filosofia e a psicanálise. A diferença fundamental é que a filosofia tem, sei lá, 2.500 anos, ou mais, né? E a psicanálise tem 100 e poucos anos. Então, isso facilita um pouco a coisa para quem está estudando psicanálise. Embora a quantidade de texto seja um pouco assim... Por isso que eles tentam organizar uma espécie de mapa, porque tem muita coisa. É uma coisa meio... assim, é muito complexo e tem muitas escolas, muita dissidência, muita coisa para poder estudar. E eu acho que é legal para os estudantes, para quem está estudando, ter um pouco essa visão do que seria esse mapa que eles estão tentando traçar. Como é que entra esse negócio do marco do Merleau-Ponty aí? Vai entrar agora. Você pode explicar um pouco isso? Ah, tá, beleza. Vou falar agora. O que é essa ideia de marco? Né? Ele fala que tem marcos na filosofia. Tá? Ele pega um texto do Merleau-Ponty que chama Em Toda e Nenhuma Parte. Está na coleção dos Pensadores, mas também tem naquela coleçãozinha vermelha da Martins Fontes, Signos, aquela coleção de ensaios dele. Aí varia um pouco o título, é um texto de 1960, do Merleau-Ponty. Para o Merleau-Ponty, as grandes filosofias são indestrutíveis, como dizia Martial Guerroux, não por terem visto de maneira confusa e parcial aquilo que o sistema de todas elas deveria poder restituir integral e claramente, mas antes por terem implantado esses marcos. Tá? Que marcos são esses? Ele vai dar uns exemplos. A ideia de reminiscência em Platão, o mundo das ideias, a physis em Aristóteles, o gênio maligno de Descartes, o conatus, ele não fala no conatus do Spinoza, mas eu vou botar o conatus do Spinoza porque acho que é importante. E vários outros, né? Vários outros autores que vão deixando esses marcos que fazem com que uma espécie de orientação e uma coisa com que você vai ter que se lidar na filosofia, né? Pelo menos com esses marcos, desses autores. A definição, eu acho interessante, assim, porque aí a gente tentar definir um pouco o que seria esse marco, né? Mas assim, mais no sentido da definição da palavra. Tá? O marco seria um sinal de demarcação
ordinariamente uma pedra ou um granito oblongo que se põe nos limites territoriais, uma baliza. Uma coluna, uma pirâmide, um cilindro de granito ou mármore para assinalar um local ou acontecimento. Por exemplo, o marco de fundação de uma cidade. Qualquer acidente natural que se aproveita para sinal de demarcação. Do ponto figurado, uma fronteira ou um limite. A questão do limite é importante. Por exemplo, o Green vai trabalhar o tempo todo com essa questão dos limites, a questão na psicanálise contemporânea, né? Tanto que um texto que a gente está estudando agora lá na formação, um livro, chama Metapsicologia dos Limites, que é um livro de uma autora, uma professora paulista, psicanalista, chama Camila Junqueira. Então, Elcio, desculpa te interromper, acho que o seu vídeo caiu. Caiu? Acho que você está sem vídeo. Não está não, gente? Eu estou me vendo aqui. Mas a gente não está vendo você. Ué? Não tem problema não. Estão me escutando? Mas estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então vamos lá. Tá dando para ver agora ou não? Não, seu vídeo caiu mesmo. Aqui no canto. Bem, então vamos lá, vamos seguir assim mesmo. Não sei o que fazer. Voltou. Voltou? Será que foi alguma coisa aqui, mau contato? Espera aí. Então vamos lá. Então, essa ideia de limite, que a gente está trabalhando lá na formação sobre a metapsicologia dos limites. Que é um livro. Meu curso chama dos limites da metapsicologia, metapsicologia dos limites. Então, a gente parte dos limites da metapsicologia freudiana, que seria a metapsicologia clássica, para essa metapsicologia dos limites. São os casos que não são mais os casos de neurose que o Freud viu na época, e que são esses casos que alguns vão chamar de casos limite, casos borderline, ou que o Green vai preferir englobar sob o título de não neurose. Tá? Mas isso é lá na psicanálise contemporânea, quando a gente estiver mais ou menos no fim do nosso percurso. É isso que é uma grande mudada, assim, que é a grande mudança de paradigma para esses autores. Então, essa questão dos limites é muito importante. Tá? Tem até um texto do Green, num livro também que é importante dele, sobre a loucura privada, que é sobre os limites, sobre a questão do limite. E o texto, umas conferências brasileiras do André Green, que ele deu aqui no Rio, acho que na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, da SPRJ, que chama Metapsicologia dos Limites também. Ou seja, tem uma série de livros que vão tratar dessa questão do limite. Um outro livro que a gente trabalhou lá na formação é o livro da Tayla Kandi, que é lá de São Paulo também, O Duplo Limite, o Aparelho Psíquico em André Green. Também um livro bem bacana. Foi quando a gente começou a estudar o Green, a gente começou a estudar por essa autora. Tá? E aí a parada é que essa ideia de limite, né, de casos limítrofes e tal, de casos de limite, né, que escapam um pouco da caracterização freudiana, esse limite serve também para pensar os limites do pensamento freudiano e um pensamento pós... Estendendo o limite da metapsicologia, tentando para poder pensar esses casos limites. Né? Aí uma metapsicologia que eles vão chamar de metapsicologia dos limites, que seriam esses casos que a gente está falando mais ou menos. Que começam a surgir a partir mais ou menos o Green acha que o Freud começa a pensar isso no final da obra dele. No final da segunda tópica, mais ou menos em 1924, o Freud já está pensando numa outra coisa. Ele faz uma modificação da primeira para a segunda tópica, porque alguma coisa na psicanálise não dá certo. Na psicanálise tradicional lá da primeira tópica, alguma coisa Freud fala, olha, o que está acontecendo que as pessoas não estão se curando? O que é a compulsão, a repetição? Aí ele começa a modificar toda a teoria dele para dar conta desse que ele vai chamar do demoníaco da pulsão de morte. Que esse ano está fazendo 100 anos Além do Princípio do Prazer, em 1920. Né? Agora, em agosto, fez 100 anos. Né? Então, o Freud vai modificar toda a primeira tópica para dar conta disso que não estava muito funcionando, né? De uma certa forma. Isso é uma modificação muito grande. E todos esses autores, os pós-freudianos, vão partir, de uma certa forma, da segunda tópica do Freud. Dos textos finais do Freud sobre técnica, construções e análise terminável e interminável, ou como é agora, a nova tradução é análise finita e infinita, né? São textos muito importantes que o Freud modifica bem. O Freud não tem muito texto técnico, né?
Ele tem uns textos, poucos textos técnicos, que ele fala assim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas no final da vida dele, ele faz esses 2 textos, Construções e Análise Finita e Infinita, que são muito importantes. Tá? São textos. Ele também dialogando com o Ferenc. É um diálogo dele meio... O Ferenc já tinha morrido, mas ele continua conversando, porque o Ferenc já feito muitas críticas ao modo do Freud analisar. Ele era analista dele, né? O Ferenc critica muito o Freud, e o Freud, depois, mesmo o Ferenc morto, ele continua dialogando e meio que respondendo ao Ferenc. É mole aí, né? Aí é fácil, né? Fala tu. Não, mas é muito bonito também, de uma certa forma, né? Porque ele mantém o cara vivo dentro dele, fica conversando com ele, aí falando, olha, não funcionou, era isso, eu achava isso, e eu levo em consideração aquilo que você falou. Eu acho uma coisa bonita do Freud. Bem, aí eu queria dar um exemplo que eu não sei se vocês gostam de estudar a filosofia antiga, é um exemplo do final da Oresteia do Ésquilo, 525-456, quando a deusa, sobre essa questão do marco fundador. Eu queria dar um pouco esse exemplo, que eu acho um exemplo bonito. Tá? Aqui é o marco fundador da polis e da democracia grega. Então, a Atena fala o seguinte, a fala dela é a seguinte: cidadãos de Atenas, como ireis agora julgar pela primeira vez um crime sangrento, ouvi a lei de vosso tribunal. Sobre esse rochedo de Ares do Aravante, sentar-se-á perpetuamente o tribunal que fará a raça toda dos Egeus ouvir o julgamento de todo homicídio. Esse rochedo, esse marco, é chamado de Areópago. Aqui, respeito e seu irmão temor, noite e dia igualmente manterão meus cidadãos longe do crime, enquanto conservarem inalteradas as leis. Não mancheis a pureza das leis com a impureza dos estratagemas. Guardai bem e com reverência a vossa forma de governo. Nem anarquia, nem despotismo. Eis a regra que conselho a cidade a observar com respeito. E não expulseis todo o temor para fora das muralhas da vossa cidade. Aqui fundo, um tribunal inviolável, sagrado, mantendo uma fiel observância para que os homens possam dormir em paz. Então, ali, né, quando funda no Areópago, funda-se a Constituição, de uma certa forma, a Constituição grega e a polis grega. Então, é um marco fundador da filosofia e da Grécia, de uma certa forma. Isso eu queria dar esse exemplo do marco, né? Então, aqui que o Mezan vai falar. Ele vai pegar a ideia do Merleau-Ponty, dos marcos, que ele fala, é uma ideia preciosa. Tratam-se de noções que, uma vez introduzidas, não podem ser ignoradas pelos que pensam depois, ainda e quando se propõem a dispensá-las. São sólidos, tá? Que a psicanálise... Aí ele já está transpondo essa ideia do marco para a psicanálise, tá? São sólidos que a psicanálise ou o psicanalista precisa digerir, equivalente da reminiscência platônica, do código cartesiano ou do transcendental de Kant. São, na nossa disciplina, conceitos fundamentais como de inconsciente, sexualidade, defesa ou transferência, essenciais em todo pensamento que se queira psicanalítico. Então ele fala, olha, qualquer analista vai ter que se deparar com esses conceitos e você vai, olha, hora um, hora outro, você vai trabalhar com ele, você vai ter que, de uma certa forma, metabolizar eles. Metabolizar é um conceito também de uma outra psicanalista que chama contemporânea, pós-lacaniana, que chama Pierre Languier. E ele continua, mas há outros inventados por outros autores que não Freud. O de Uma História da Libido, do Karl Abraham, o de Resto Não Analisado, do Analista, do Ferenc, o de Posição, Melanie Klein, Posição Depressiva, Posição Esquizoparanoide. E, aliás, tem um outro autor, que é da psicanálise contemporânea, o Thomas Ogden, vai falar de uma terceira posição, que ele vai chamar de autista contígua. Então, seriam 3 posições. O de Fase do Espelho, do Lacan, para citar um autor que o Ricardo Parente está trabalhando lá na formação agora, o conceito de New Beginning, novo começo, de falha básica no Balint. O Ricardo está trabalhando no Balint agora.
Ele deve falar isso quando ele for falar sobre as relações de objeto. Bem, aí o Mesa continua assim: não que todos esses sistemas de psicanálise precisem incorporá-los, mas caso se defrontem com essas questões, os psicanalistas, né, que motivaram a invenção deles, é preciso que os aceitem, ou então encontrem outras respostas ou soluções para eles. Essa noção de marcos da história da psicanálise é retomada por dois autores argentinos, Norberto Bleichmer e Célia Lieberman de Bleichmer, na introdução do seu livro A Psicanálise Depois de Freud. Ali, ele comparece com o nome de ideias significativas que vão se incorporando ao corpo teórico da psicanálise. Significativas porque transcendem o contexto imediato no qual surgiram, para se tornar patrimônio comum de todos que estudam e a praticam. Está dando para acompanhar, gente? Pegou até aqui? Bem, então ele vai falar de uma metáfora de uma espécie de corpo teórico da psicanálise, tá? Ele fala que o corpo teórico da psicanálise, em comparação com o corpo da filosofia, é um corpo mais modesto, né? Trata-se de um conjunto de hipóteses e de esquemas referenciais que se comunicam por dentro. Então, como se a própria psicanálise, a partir de Freud, ela vai se comunicando por dentro. Mesmo que existam paradigmas diferentes, essas modificações vão surgir no interior do paradigma para criar um outro paradigma. Que, aliás, é uma ideia do Thomas Kuhn, né? Que esses autores, que o Mezan vai tomar, ele vai pegar por uns autores que chamam Greenberg e Mitchell. São os autores que eles escreveram um livro clássico sobre as relações de objeto. Mas esses autores vão pegar essa ideia do Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência. A ideia de paradigma, né? Que a ciência ela não é linear, mas que existe uma espécie de cumulatividade num paradigma, e aí há uma revolução e uma mudança de paradigma. É mais ou menos essa ideia, assim, en passant. É um livro que eu não li, ele está aqui, chama A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. É um livro que eu tenho que ler, mas está na pilha para ler. Bem, depois eu vou chegar no texto do Greenberg e do Mitchell, que eles organizam mais ou menos essa coisa por dois paradigmas, que é onde o Mezan vai chegar. Tá? Bem, aí ele vai falar da noção de... uma coisa que o Mezan fala, o Green também fala muito, a ideia da Torre de Babel, né? E de uma diáspora psicanalítica. Tem a diáspora no sentido que a Rodinete vai falar na grande diáspora austro-húngara, né? Que os psicanalistas vão fugir do nazismo, o Freud é um que vai para Londres, e assim, essa diáspora faz com que essa geração do Freud, e logo a segunda geração de psicanalistas, se espalhe muito pelo mundo todo. Uns vão para os Estados Unidos, outros para a Argentina, outros vão para a Palestina. Então, tem essa dispersão nesse sentido. Mas é uma dispersão também no sentido teórico, né? Porque depois da morte do Freud, começa a haver uma dispersão muito grande, uma fragmentação muito grande. É por isso que é uma Babel. Tanto que o Balint, que é esse autor, que o Michel Balint, que vai para Londres também, ele fala que a confusão de línguas, que é um texto do Ferenc, a confusão de línguas depois da morte do Freud vai virar do lado dos analistas, não mais do analisando. Que começa a haver uma guerra muito grande, cada analista falando uma linguagem diferente. Cada escola fala uma língua e elas não se entendem entre si. É por isso que é essa ideia de Babel, entendeu? Uma espécie de... todo mundo fala, cada um fala uma língua e ninguém se entende. E aí, no final, assim, quando eu chegar na coisa do paradigma contemporâneo, o Green vai tentar dar uma certa organizada no campo. Ele fala, olha, essa fragmentação está muito grande, isso aí é uma crise da psicanálise, ele vai falar isso em 74, num famoso texto que ele chamou Informe de Londres, que ele faz uma conferência em homenagem, acho que ao Winnicott, se eu não me engano. O texto completo é O Analista... Ai, nunca lembro. É um texto muito... O Analista...
Tem um texto muito bom para um autor que eu esqueci, o título também esqueci, e o ano é 1900 e eu faço isso direto. Então, isso é uma experiência básica nos meus cursos na Unirio. Esse texto é muito grande o nome, cara, eu sempre esqueço. Eu tenho que anotar aqui, botar aqui na minha frente. O analista, a representação e ausência no enquadro analítico, uma coisa assim. Mas ele é conhecido como Informe de Londres. Nesse texto, ele vai fazer... Já estou adiantando um pouco o que é lá na frente. A Ana Freud estava lá. E aí o Green... a Ana Freud fala assim, a psicanálise está uma maravilha, vamos continuar a analisar a neurose, não sei o que lá. Aí o Green vai, toma a palavra e fala, olha, a psicanálise está em crise. Em 1974 ele fala isso. A psicanálise está em crise, ela vive uma espécie de um mal-estar muito grande e eu acho que a psicanálise tem que fazer como os nossos analisandos. Ela tem que procurar, tem que ver como solucionar essa crise. Ela tem que admitir esse mal-estar para poder sair da crise. E aí, o que ele propõe? A saída da crise é uma reflexão histórica sobre o que é a psicanálise e o que mudou na psicanálise. Aí ele vai falar que, lá para frente, ele vai falar, o cara que mudou a psicanálise foi o Winnicott. A revolução, a mudança de paradigma foi o Winnicott que fez. Porque ele fala, olha, a neurose acabou, não tem mais neurose. Os pacientes que chegam para a gente não são aquela neurose lá do Freud clássica, entendeu? Está chegando uma outra coisa. A gente está escutando uma outra música que não é a música que Freud escuta. Então, a gente precisa dar conta disso. E esses autores todos pós-freudianos, Winnicott, a Melanie Klein, de uma certa forma, o Balint, e o primeiro de todos foi o Ferencz, tá? Foi o cara que inaugurou essa coisa toda assim, de repensar a clínica, foi o avô desses caras todos, foi o Ferencz. E o Bion também, que o Green gosta muito, e aí eles estão tentando pensar isso, né? Isso tudo, aí o Green fala, olha, mas isso começa de uma certa forma lá no final dos textos do Freud, nos textos de 1920, de 24, quando ele começa a pensar psicose. Você ia falar, Pedro, fala aí. Desculpa, eu posso fazer uma parte, Elcio, rapidinho? Fala aí. Porque o que acontece, né? Ao longo do módulo 1, né, e a gente sabe isso das biografias, né, do Freud, especialmente a biografia da Rudinês, mas do Peter Gay também, né? Como que o Freud tinha uma preocupação gigantesca de manter uma coerência teórica, né? De manter aquela, né, manter a teoria, né, dentro dos né, quem é verdadeiramente Freud, quem é verdadeiramente psicanalítico, que significava quem é verdadeiramente freudiano, né? Então, os caras divergiam um pouquinho, criavam, né, tinha um pouco de criatividade conceitual, e aí aquele pessoal lá da sociedade, né, especialmente aquela ring letter, aquela carta-anel lá, né, aquele círculo íntimo lá da sociedade em torno do Freud, né? Esses caras, né, começavam lá, né, chefiados pelo como é que é o nome dele? O galês... Ernest Jones. Pelo Jones, né? Então, e aí é isso, os caras divergiam um pouquinho, e aí eles eram, tipo, isolados e eventualmente expulsos, né? Então isso aconteceu com o Rank, não aconteceu com o Abraham, porque ele morreu antes, mas, né, aconteceu com o Reich, né? Quase aconteceu com o Ferenczi, né? Quer dizer, então já tinha essa tensão, né? Você concorda comigo? Que já tinha essa tensão, né, de desvio, de fragmentação da psicanálise, né, durante a vida do Freud. Só que o Freud foi meio, né, o Jung, né, ele foi meio tipo, né, isolando essas pessoas para manter a psicanálise sem crise, né? Faz sentido isso? Não, faz sentido, mas assim, não sei, o Rank eu não sei. Eu acho que o Ferencz também não. Mas assim, por exemplo, eu acho que as divergências principais são com Jung e com Adler. Que aí o Freud começa a falar, olha, isso aí não é... Que o Jung, o que acontece? Tem aquele filme lá da Sabine Spielrein, né? Já viram? Todo mundo já deve ter visto, né? Um método perigoso, né? Isso, que eles vão lá para os Estados Unidos, não sei o que, o Ferencz vai e o Jung vai. Só que eu acho que o Jung ficou lá um tempo nos Estados Unidos. Aí o Jung fala para o Freud, não sei se ele liga ou manda uma carta para o Freud e fala, eu fiz umas conferências aqui, não sei o que, depois que você foi, e foi um maior sucesso, não sei o quê. Só que eu tirei a parte da sexualidade, parei de falar sobre a sexualidade. Aí o Freud fala, porra, isso não é sucesso, sabe? Aí começa o Freud falar, então, peraí, não é, o que ele está falando já não é mais a psicanálise. Ele fala, o Jung está diluindo a libido numa coisa mais cósmica, num negócio meio místico, e o Freud tem uma certa reticência
com essa coisa meio mística, né? A gente fala, pô, não dá para a gente ficar... Ele tinha essa coisa meio científica, tudo bem, né? Meio cientificista até, mas ele fala, olha, isso aqui não é muito a psicanálise. O que é a psicanálise? Aí ele briga lá com o Adler também. Ele achava que o Adler não tinha entendido muito o que era a psicanálise, não estava levando em consideração o que era o inconsciente. E aí, com esses dois, ele fala, esses caras são meio dissidentes. Tem um historiador, cara, que chama Martin Bergman. Não sei se vocês já ouviram falar, que era um psicanalista, mas vocês já devem ter visto ele, porque ele aparece no filme do Woody Allen. Ele é um cara que ficou... Não, o Marshall Bergman... claro, não, sei, sim. Sabe, né? Sim. Então, ele aparece num filme do Woody Allen, agora não vou lembrar, eu tenho esse filme aqui, depois eu mando para vocês. Que é, o Woody Allen faz uma espécie de documentário sobre ele é um filósofo, ele fala lá como se fosse esse filósofo, mas ele é um psicanalista, viveu até 100 e poucos anos, ele é um historiador da psicanálise. Ele foi de Viena também, ele conheceu esse pessoal todo, e ele faz uma coisa assim, ele fala, olha, tem os dissidentes, aqueles que saíram, tem uns continuadores que vão... E tem aqueles que são os modificadores. Ele falou, Ferencz é esse que vai pegar a psicanálise e vai modificar. Alguns são meio excluídos, assim, da psicanálise, que ele fala do Adler e do Jung. Tá? Ele faz um esqueminha, assim, depois, se vocês quiserem, eu passo... É um texto curto, tem em português dele. Tem muito pouca coisa dele, mas isso eu sei que tem. Eu até tenho aqui. Então, ele faz essa história... Ele é um cara que promove um encontro, quer dizer, um dos caras que está nesse encontro que o Green, o Otto Kernberg, vários autores discutindo qual é o futuro da psicanálise. Aí tem um livro do Bergman que fala sobre isso, desse encontro deles. Aí um cara, Wallerstein, que era o presidente da IPA, ele fala, olha só, a gente tem que achar um common place, um common ground, um solo comum para a psicanálise, não sei o quê. Alguém fala, isso não existe isso, eu até entendo que você queira fazer isso, porque você é o presidente da IPA, não sei o que lá. Tem toda uma coisa política, assim, sabe? E aí o Kernberg fala, não, o Green está certo, não sei o quê, mas o Green fala, olha, mas isso não quer dizer que a gente não possa começar a fazer isso, a gente tentar chegar a uma coisa comum. Então, para a gente tentar fazer uma coisa comum assim, entre aspas, né? A gente talvez tenha que partir de um solo, ele fala, vamos falar uma linguagem que seja mais ou menos a mesma linguagem. Vamos começar a falar através da linguagem freudiana. Não para a gente ser um freudiano xiita, religioso ou talmúdico, como ele fala. Né? Não é para ler o Freud como se lê o Talmud, é para a gente ter um solo comum a partir do qual a gente possa falar mais ou menos a mesma língua, para não ficar Babel, essa confusão toda que ele fala que virou depois. Ele fala, isso gerou uma fragmentação tão grande que isso pode levar ao fim da psicanálise. Aí ele propõe um paradigma que vai ser o paradigma contemporâneo. Mas isso já estou adiantando aqui. Antes a gente tem que ver os outros dois paradigmas para poder chegar no paradigma contemporâneo. Vocês me desculpem eu ter adiantado um pouco. Não, tá ótimo, Elcio. Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, pergunta rápida. Só porque você falou ali atrás que alguém disse a frase a neurose, tal como Freud já definiu, acabou. Eu não entendi se foi o André Green na conferência ou se ele estava citando o Winnicott, que teria dito isso. Ele diz que o Winnicott fala isso num texto, se eu não me engano, de 1954. Eu devo ter... Tá? O Green fala isso... Ele fala isso no texto, no livro. Espera aí. Estava aqui em cima, em algum lugar. Ele fala isso no livro que ele tem dos diálogos com o Fernando Uribari. Tá? Aliás, o Fernando está vindo aí mês que Momento Merchan. Mês que vem, o Fernando Uribari. O Fernando Uribari foi o cara que trabalhou com o Green durante 20 anos. Tá? Ajudou certas coisas, o Green a escrever certos textos. Primeiro ele foi discípulo do Castoriadis. Depois ele foi trabalhar com o Green e trabalhou muito tempo. Então ele tem uma série de conferências e de diálogos com o Green, que são, para mim, a melhor introdução até agora ao pensamento do Green. E isso está publicado em português pela editora Blucher. É do paradigma... Cadê? Não vou achar aqui agora. Mas era para estar aqui em cima. A gente pode passar essas referências depois pelo Classroom. Se você me passa isso, eu mando para o... Beleza. Então, e tem um capítulo que ele fala só sobre essa questão dessa revolução do paradigma. Ele vai chamar de uma revolução, o paradigma contemporâneo como uma revolução
silenciosa. Eu acho que é quase um oxímoro, né? Porque toda revolução é muito barulhenta, né? Tem muito sangue, muita coisa assim, mas essa é uma revolução silenciosa. Mas ele pega dessa ideia do Thomas Kuhn, tá? Ele vai pela essa via do Thomas Kuhn. Bem, e esse texto que eu estava falando, que eu citei dessa conferência lá do Informe de Londres, é um texto meio que em homenagem ao Winnicott, tá? Bem, então vamos lá. Vamos seguir o que o Mezan vai nos ajudar aqui. Então, ele fala assim, o estudante depara-se com essa torre de Babel, com essa fragmentação, dispersão do campo psicanalítico. E aí eu estou falando assim, penso que é por isso que ele o Mezan e o Luiz Cláudio Figueiredo e outros autores, o Green, o próprio Green, eles vão tentar elaborar esse mapa, né? Para que a gente possa se orientar, nos posicionar. Um desses autores é o Otávio Souza, também tem um texto sobre isso. Ele fala que o analista precisa se orientar também nessa coisa. E se orientar é pensar a história da psicanálise também, de uma determinada forma, né? Porque aí você se coloca de um determinado ponto de vista, assim. E essa coisa de pensar a história é uma forma de sair do impasse da própria psicanálise, né? É isso que o Green vai falar no encontro dele com a Ana Freud. Ele fala, olha, a gente tem que repensar a história da psicanálise para que a gente possa ultrapassar esses impasses em que a psicanálise entrou. Eles apontavam isso em 74. Eu acho que essa ideia também de pensar a história da psicanálise é uma tentativa também de evitar que a gente caia numa espécie de dogmatismo. Tá? Eu acho que é um antigo... E o Martin Bergman fala isso. A história da psicanálise tem que ser ensinada nos institutos de psicanálise, para que a gente possa evitar cair em duas coisas, que são os dois grandes perigos para a psicanálise atual. Uma é cair num dogmatismo, você fica falando, falo lacanês, falo winnicotês, cainês, essas coisas assim, e o outro também você cai ou no dogmatismo ou no ecletismo também. Tudo é psicanálise, qualquer coisa vale. Então, é entre essas duas coisas, entre essa Sila e esse Caríbide aí, que a gente tem que, de uma certa forma, ir navegando. Que é uma coisa um pouco estreita, mas a gente é um pouco por aí que a gente tem tentado caminhar lá na formação freudiana. Tá? E aí, esses mapas ajudam a gente, eu acho. Bem, aí o Mezan fala assim, vamos voltar para o texto do Mezan. Os critérios da construção do mapa variam, porém o resultado é aproximadamente o mesmo que ele propôs no capítulo 1 desse livro aqui, que chama Questões de Método na História da Psicanálise. Algumas poucas escolas psicanalíticas, denominadas segundo os autores que formularam seus princípios, Klein, Lacan, ou segundo o conceito fundamental da sua perspectiva, psicologia do ego, escola das relações de objeto. Estes parecem ser os grandes continentes do planeta psicanalítico, algo como a Europa ou a África na escala da Terra. No interior desses continentes, fronteiras. Então, mais uma vez, a ideia de limite aí, né? Existem fronteiras entre esses continentes, mais ou menos permeáveis, que separam o que seriam os países. São os autores individuais, com suas especificidades, no plano das problemáticas e no plano do estilo. Por exemplo, no continente das relações de objeto, teríamos Winnicott, Balint e Ferber. Esses são os autores que o Ricardo Parente provavelmente vai falar para vocês, quando ele falar sobre a questão das relações de objeto. Tá? São os autores que ele tem mais familiaridade e ele trabalha com mais constância lá na formação. No continente kleiniano, teríamos Bion e outros autores ingleses que se inspiram na perspectiva inaugurada por Melanie Klein, e assim sucessivamente. Não deixa de ser reconfortante essa relativa coincidência na enumeração dos grandes segmentos da psicanálise contemporânea. Ela indica que, ao menos, o ponto de chegada da trajetória está claro. Então, o que ele está falando? O ponto de saída é o Freud. Eu acho que ele está falando assim, o ponto de chegada é a psicanálise contemporânea. Tá, mas eu não tenho certeza se é isso que ele está falando, mas eu acho que é isso que ele está falando. Mas, assim, eu acho que esse ponto de chegada não é tão tranquilo assim, porque você vai chegar numa coisa que você vai ter que
Esses autores são autores difíceis. Cada obra desse, por exemplo, pegar o Green, você é um Everest para escalar. Aí você vai pegar um outro autor, o Thomas Ogden, também é outra montanha para escalar. Assim, dentro desse ponto de chegada tem vários autores. E a parada é que é uma questão sobre a unidade disso, né? Será que se há esse common ground, né? Quer dizer, existe esse, o que haveria de comum, né? Entre uma perspectiva, né? Kleiniana, entre uma perspectiva de relações de objeto, né? Entre uma perspectiva lacaniana, né? Os pós-lacanianos. Então, o que será que daria essa unidade, né? Para a gente poder falar de psicanálise contemporânea, né? Acho que eles ainda não são os psicanalistas contemporâneos, eles são os da época das escolas. Os pós-freudianos, isso. Claro. Os pós-freudianos. Mas eu acho que tem uma coisa comum. E o Mesão vai falar isso. O que seria a coisa comum? Todos eles acreditam na questão do inconsciente. Existe um inconsciente para eles e o inconsciente marca, de uma certa forma, nossos atos, né? Tanto os atos conscientes ou não. Então, seria mais ou menos isso. Agora, a questão, acho que assim, existe alguma coisa de comum com esses autores da psicanálise contemporânea? Aí eu acho que sim. Porque é uma coisa mais coletiva, sabe? Embora cada um deles tenha uma pesquisa individual, eles têm uma coisa... Eles estão trabalhando mais ou menos no mesmo coisa. Eu acho que dentro do mesmo paradigma. Eu acho que é nesse sentido do paradigma mesmo lá do Thomas Kuhn. Eles estão dentro... E é um trabalho coletivo, sabe? E o Green talvez seja o cara que foi o principal deles. Mas uma determinada hora lá da obra dele, ele não quer continuar e virar vou fazer uma escola greeniana. Não é isso que ele quer. Ele fala, não, eu quero abrir e fazer uma pesquisa que é uma pesquisa coletiva. Aí ele começa a publicar uns livros, são uns calhamaços, assim, porque são os encontros com um monte de psicanalistas do mundo todo. O Fernando, o Thomas Ogden, o Christopher Bolas, o pessoal de Paris, lá, um casal César e Sara Botelha, são autores que estão trabalhando mais ou menos na mesma órbita ali, com uns termos muito parecidos, com a questão do terceiro, com essa questão da não neurose, com essa clínica contemporânea, entendeu? Então eles têm uma coisa em comum. Esse lance da não neurose é um grande unificador, assim, talvez, né? Da fase pós-escolas, né? Sim, acho que sim. Eu acho que é isso que que faz com que eles vão criar uma teoria totalmente nova. Uma teoria e uma técnica também nova, sabe? Tem toda uma... É uma teoria que tenta pensar essa clínica contemporânea, né? E aí tem umas soluções que eu acho muito interessantes. A gente não dá para a gente entrar em detalhes aqui agora, mas tem umas coisas bem bacanas, assim. O Bion, sabe? Esses autores têm uma forma de escuta que aí já começa a mudar. Aí você vê como é que começa a mudar, né? Eles são freudianos. O Green fala assim, eu sou freudiano, mas eu sou... eu vim depois do Freud, né? Eu sou freudiano, mas sou freudiano contemporâneo. Eu vou jogar fora um pouco aquilo que está meio... que ele fala que é a epistemologia do Freud, que é uma epistemologia do século XIX, e vou tentar construir uma psicanálise mais ou menos de acordo com as ciências contemporâneas. Aí vai falar da teoria da complexidade, teoria do caos. Então ele vai tentar montar uma psicanálise mais afinada com as ciências assim, mais contemporâneas. E aí com a antropologia, com a neurociência, com um monte de coisa. O Green sabia essas coisas todas, estudava esse troço todo. E aí ele monta uma psicanálise bem diferente. Mas ao mesmo tempo freudiana. Isso que eu acho que Fala. Desculpa te interromper. Às vezes aparecem umas perguntas no chat aqui. Eu não combinei com você de antemão se eu mando as perguntas para você, se eu te interrompo com as perguntas, porque, por exemplo, a Ana Vitória agora está perguntando um lance aqui sobre esquizoanálise. Né? Ela perguntou, sempre tive dúvida, né, se a esquizoanálise é a psicanálise. Se não, o que a diferencia? A psicanálise contemporânea foi atravessada por ela ou não? É curioso como pouco falam sobre Deleuze e Guattari. É uma questão difícil.
Hoje, Eu também acho. não, pior que me chamaram, hoje a Jo Gondar me chamou para mediar um debate com o Alter Ives e com uma outra professora que vão falar justamente sobre isso. Mas aí vai ser em novembro. Eu falei, tem muito tempo que eu não estudo Deleuze. Uma época eu estudava bastante, fui aluno do Roberto Machado e gostava muito do Deleuze. Mas o que eu, assim, aí aos poucos, sempre gostei muito disso, gosto do Spinoza, mas eu comecei a perceber que, não sei se eu vou responder, tá? Mas vou tentar. Eu comecei a perceber que a crítica que eles fazem à psicanálise não é essa psicanálise que a gente está estudando. Eles fazem uma crítica ao Freud, sabe? E a psicanálise foi mudando. E aí, essa psicanálise nova aí, que eu acho que é muito bacana, sabe? E não sei se... Você vê, eu estava aqui estudando aqui no meu cantinho aqui, aí eu estou falando sobre esse negócio de paradigma, né? Aí eu sentei ali atrás, eu olhei ali, aí estava o livro do Guattari, que é sobre paradigma, né? Também, paradigma, que ele promove um paradigma, caosmose, né? Sobre um novo paradigma, um paradigma ético-estético. Então, o Guattari também estava pensando nisso, essa questão de um novo paradigma. Só que ele assim, pelo que eu me lembro, quando eu li o Caosmose, e quando eu vi o Guattari, quando o Guattari veio aqui no Brasil, né, lançar esse livro, ele veio lançar o Caosmose aqui no Brasil, e o Deleuze ia vir para lançar o que é a filosofia, que eles escreveram juntos. Só que o Deleuze já estava muito doente na época, ele não veio. Aí o Guattari veio. Aí foi onde eu conheci o Chaim, que era lá da formação freudiana, porque o Chaim ficou na mesa com o Guattari. Aí o Guattari deu uma esculachada lá no Chaim, deu um corte. Eu já contei essa história em outro lugar, lá na PUC eu falei sobre isso. Aí eu gostei do Chaim ali, porque o Chaim falou uma coisa, o Guattari deu um corte, e falei, porra, sacanagem, isso não se faz. Aí eu fui com a cara do Chaim, depois acabei indo lá para a formulação, fui fazer análise com o Chaim. Então, nesse livro, ele fala sobre essa coisa do paradigma também. Então, o Guattari também estava muito afinado com esse tipo de coisa, né? Com Morin, com Prigogine, que esses caras que vão mudando também a ciência, e, aliás, o Chaim também escreve sobre isso, né? Quando o Chaim vai escrever lá sobre os sistemas longe do equilíbrio, ele vai pegar a tópica freudiana, o aparelho psico-freudiano, e vai ler com um outro viés. Ele vai ler através da teoria do caos. Então, ele já muda essa física mecânica newtoniana que o Freud usava, o Chaim pensa através do Prigogine e da Isabelle Stanger. Então, tem autor, inclusive no Brasil, fazendo isso, tentando pegar um pouco essas modificações para poder ler o Freud de uma outra forma. Não sei se eu te respondi. Eu acho que tem uma outra coisa aí também, que é o seguinte, que a gente pode voltar ao problema que você estava falando no início, né, que você estava identificando no início da sua fala, que é que quando a gente entra, né, nesses caras, né, no âmbito desses teóricos que responderam ao Freud, né, a gente cai no mundo das escolas, né, que são essas escolas que não se falam. Né, então, tipo, né, então... pouco se fala sobre Deleuze e Guattari, beleza, assim, mas se você for numa escola lacaniana, pouco se fala de Winnicott. Se você for numa escola winnicottiana, pouco se fala de... E aí, etc. Né? Então, tem essa fase, né, do desenvolvimento teórico depois do Freud, né, especialmente depois da morte do Freud, que rola essa fragmentação de psicologias e psicanálise e grupos afins, né, teorias afins, né, e críticas disso, né, que não se comunicam mesmo. Né? Acho que então, a gente pode pensar a esquizoanálise como também uma dessas pós-escolas. Uma dessas escolas, isso. Né? Nesse sentido. Eu acho que o Otávio de Souza, esse autor que eu citei aqui, ele faz um mapa também, nesse texto dele. Nesse mapa ele inclui a esquizoanálise. Ele fala. Tá? Outros autores não, só ficam... Acho que o Mezan e o Luiz Cláudio Figueiredo eles ficam mais na psicanálise. Embora o Mezan venha da filosofia, né? O Mezan tem uma formação bem sólida em filosofia, ele fez filosofia lá na USP, e foi o cara que começou a escrever sobre Freud, a trama dos conceitos, depois Freud, pensador da cultura, aquela coisa bem uspiana, né? Você pega um autor, como a Scarlett Marton vai falar sobre Nietzsche, o Renato Janine Ribeiro vai falar sobre Hobbes, então essa geração que pegava uns autores e ficava, eu vou trabalhar esse cara minha vida inteira.
E é curioso que o Mezan cita uma coisa assim, ele pegou, por acaso, a Marilena Chauí, que era orientadora dele, falou assim, ó, pega tais livros para ler, que eu vou te orientar. Aí ele foi lá pegar um livro na biblioteca lá da USP. Aí não tinha o livro que ela tinha pedido. Aí a mulher falou, aí o segundo da lista era as conferências introdutórias da psicanálise. Aí ele começou a ler, diz que começou a ler o Freud no ônibus e nunca mais parou. Lê até lá. Acho que hoje em dia ele já deve ter parado, porque agora ele fica tocando piano, não quer mais saber de estudar o Freud, mas estudou a vida inteira, né? Ele começou lá como o Pedro, fala. Oi. Você falou que teria em comum, né, dessas escolas, vamos dizer assim, o inconsciente. E do ponto de vista teórico-técnico, será que a transferência também estaria incluído nisso? O que você acha disso? Acho que sim. A transferência é um desses conceitos fundamentais que fazem com que seja reconhecido como psicanálise. Mas aí vai modificando, porque aí tem a questão a partir do Ferencz, tem a questão da contratransferência, né? A questão do analista, né? O analista começa a se posicionar mais, a questão do como é que o analista funciona, como é que a cabeça do analista está, o funcionamento psíquico do analista. O analista está mais implicado, não é mais aquele espelho que o Freud achava que era, né? Isso também é uma mudança meio científica, né? O sujeito não está de fora da coisa, né? O analista participa, e cada vez mais o analista tem que participar. E aí tem uma mudança que eu acho muito bacana, que eu acho que é a partir do Bion, né? O Bion, ele fala, tem um conceito que eu acho que eu adoro, eu estudo um pouco assim, mas eu acho bem bacana, que é o conceito de reverie. A reverie é uma espécie de imaginação, uma espécie de devaneio que o analista fica tendo enquanto está escutando ali. E não é uma coisa assim racional, sabe? É um troço bem... É a coisa da imaginação. A imaginação, ela vem para o centro dessa psicanálise contemporânea. Tá? Era uma coisa que não... Freud era um cara racionalista, não sei o que, tudo... O processo primário tem que virar o processo secundário, né? Onde o isso está, o eu deve advir, que está lá nessa conferência que eu estava falando com o Pedro aqui antes de começar a aula. Essa frase é famosa, né? Tem até camiseta, Vos Vab soll ich werden, já vende na Amazon. Então, o processo secundário era muito importante para o Freud. Esses autores falam, não precisa tanto, todo mundo não tem que virar cientista. Aí o Green vai falar, é preciso que entre o processo primário e o processo secundário tem que ter um meio de campo aí, que ele vai chamar de processos terciários. E aí tem toda essa participação do analista com a imaginação dele. Ele vai... Essa coisa que o analisando, por exemplo, não tem uma história infantil, ou tem uma amnésia desgraçada, ele não lembra de nada. O analista vai sonhar, de uma certa forma, vai fazer essa reverie daquilo que o analisando não tem. Dessa fantasia que o analisando não tem, entendeu? Aí é uma mudança técnica totalmente assim, sabe? Eu acho que muito bonito, porque acho que a imaginação vem para o centro do palco, aquilo que não era, antigamente era uma coisa muito racionalista, a razão, tem que virar o processo secundário, não sei o quê, isso já meio... E eu acho que o Winnicott também tem essa coisa, porque através da questão do jogo, vira uma coisa mais lúdica, entendeu? O analista começa a brincar, fazer esse meio de campo com o analisando, e a coisa, acho que começa a andar por aí. Eu acho que esses autores fazem essa mudança, assim, tem uma mudança até meio filosófica, né? E aí eu acho que por trás disso tudo tem um pouco a coisa do Castoriadis, que vai pegar a questão da imaginação, que ele diz que foi recalcada de uma certa forma na história da filosofia, né? A filosofia trabalha muito com a razão e a questão da imaginação ficou relegada a um segundo plano. Ela aparece um pouco lá em Aristóteles, no Tratado sobre a Alma, depois vai aparecer um pouco em Kant, o Heidegger fala um pouquinho, mas é uma questão totalmente... E o Freud fala muito da questão da fantasia, mas ele não nomeia, e ela não vem para o centro do palco, né? Porque a imaginação é uma coisa meio que não podia ser, porque o Freud era muito racionalista, muito cientificista. Então, acho que tem uma mudança filosófica também nessa história, por trás, eu acho que disso. Não sei se você então... Sim. Só para complementar, assim, porque o Freud fala da tensão flutuante,
né? Que aí vai ter uma conversa de inconsciente com inconsciente. Quer dizer, ele joga, apesar de concordar com você que ele é bastante racional, ele joga uma abertura para essa questão para depois. Sim, é verdade. Tem razão. Então, é tipo assim, né? Então, o inconsciente e a transferência, né, seriam, então, sinais de que está se falando de psicanálise, né? Seria alguma coisa assim. Né? E, no entanto, quando a gente fala inconsciente, é um conceito mais inequívoco, né? Quer dizer, todo mundo que trabalha com coisas, quer dizer, mais ou menos, né, dá para ter uma comunicação, né, teórica interescolas em torno, pelo menos, do conceito de inconsciência. Agora, quando a gente começa a discutir o que é transferência, o buraco é bem mais embaixo. Né, porque entra todas essas questões aí que você está falando, né, entra a própria ideia de atenção flutuante, né, que, quer dizer, esse componente afetivo, né, da atenção flutuante, uma figura como o Lacan vai negar terminantemente, né, quer dizer... É uma das brigas do Green com Lacan, de uma certa forma, né, ele vai escrever aí também responde um pouco a questão da esquizoanálise. O Green escreve o discurso vivo para mostrar que o inconsciente não é só estruturado como uma linguagem, né? Tem muito mais coisa ali. E, assim, na edição brasileira que eu tinha do Discurso Vivo, está lá que esse livro foi um livro que influenciou o Guattari e o Deleuze na escritura do Anti-Édipo. Um dia eu vou ver se eu acho isso por aqui, eu devo ter por aí, algum canto aqui. Então, assim, eu me lembro acho que não foi uma palestra do Joel, mas isso está escrito, que o Deleuze e o Guattari, eles brigam muito com o Lacan. Eles escrevem muito aquilo ali para ir contra essa coisa do significante também, entendeu? E eu acho que o Green trabalha muito nessa linha, né? O Green vai escrever o discurso vivo para falar, olha, o discurso não é o discurso da linguística saussuriana, né? O discurso tem o afeto, tem as intenções, tem um monte de coisa que o Lacan não leva em consideração. E aí ele vai escrever... Aí o Lacan, quando vê o Green, o livro do Green, né, o discurso vivo, fala, isso aqui é o abjeto. Ele responde assim... Aí a Júlia Kristeva, que estava lá na época, fala, o abjeto, não sei o quê. Aí ela começa a escrever sobre a questão do abjeto. Virou um tema dela, que ela começa a trabalhar. Então tem todas essas coisas. Mas assim, o Green frequentou, o que o Green fez? O Green, na década de 60, ele começa a frequentar, ele era da Sociedade Psicanalítica de Paris, SPP. Aí ele começa a frequentar os seminários do Lacan. Ele fica 7 anos frequentando os seminários do Lacan, ele vai lá, fala umas coisas, não sei o quê, mas aí ele começa a perceber que tem, e aí ele vai se afastando, mas ele já tinha um certo distanciamento. Outros seguiram, quando o Lacan rompeu, fez a escola lá dele, outros seguiram. Mas assim, os melhores lacanianos, entre aspas, saíram de perto do Lacan, se afastaram do Lacan, que são o Laplanche, o Pontalis, a Pierre Languier, o Didier Anzier, o Guy Rosolato, esses caras todos são a geração pós-Lacan, que é a geração do Green, que é a terceira geração de psicanalistas franceses, se eu não me engano, e o Mezan diz que é a geração, depois da geração do Freud, a geração mais brilhante de psicanalistas que já teve, até hoje. E aí, esse pessoal... Fala. Desculpe. Esse pessoal que Então, do que a gente está falando, né? Só para fazer uma ponte com... Porque tem uma galera do módulo 1 aqui, então só para fazer uma ponte com uma coisa que era um tema muito subjacente lá nas discussões lá, que era o que a gente lá começou a chamar de o intelectualismo do Freud, né? Quer dizer, que é essa ideia de que, né, o processo analítico é um processo de descobrir uma verdade, né, que o discurso é sobre, né, que o que está em jogo é sobretudo, né, revelar uma verdade que ela é, né, verbalizável, que ela é colocável em termos de um juízo, né, o que é a verdade do desejo, esse papo todo, né, quer dizer, então essa dimensão, né, do processo analítico, né, que afeta, né, que então tem uma expressão técnica, né, tem uma reverberação no conceito de inconsciente e tem uma reverberação na ideia que se tem de transferência. Né? Então, é também em torno disso que se arma esse debate entre escolas e tudo isso. Né? Isso, por isso a importância também da segunda tópica, porque se o inconsciente, a primeira tópica é organizada o Green lê assim, inconsciente, pré-consciente e consciente. Todos eles têm a palavra consciente aí. Então, todos estão fazendo referência à questão do consciente. Aí o Green vai falar, olha, a gente pode, forçando muito a barra, ler o inconsciente estruturado como uma linguagem na primeira tópica freudiana.
Agora, quando começa a segunda tópica, aí a coisa muda muito. Por quê? Porque na segunda tópica não é mais o inconsciente. Esse inconsciente é muito estruturadinho, muito arrumadinho. Na segunda tópica é o isso. O isso já é totalmente diferente desse inconsciente. O isso, ele se a gente vê aqueles desenhos que tem lá da primeira e da segunda tópica, quando vocês forem estudar as novas conferências que o Pedro vai dar, agora eu vou ficar cobrando ele, vai ter que dar também. Não, mas eu falei disso aí. Isso aí apareceu lá via Ferenzi, apareceu esse papo aí, mas fala aí. Porque a segunda tópica, ela tem um desenho, aquela vesícula lá que tem o eu, o super-eu e o isso é aberto. E aí o que o Green fala? Na primeira tópica, as pulsões estão fora do aparelho psíquico, né? Porque aquele desenho lá da tina, assim, né? aquele retângulo assim, as pulsões estão fora. O que está dentro do aparelho psíquico são os representantes da pulsão. Tá? As pulsões estão no limite entre o somático e o psíquico. Elas são uma exigência de trabalho feita da pulsão para o aparelho psíquico. Né? Na segunda tópica, elas estão dentro do aparelho psíquico, elas estão dentro do isso. E aí são esse caldeirão, né? Pulsão de vida e pulsão de morte. E aí a questão da representação já não é uma coisa tão pregnante quanto é na primeira tópica. Então, ele fala, olha, aí entra a questão do irrepresentável, na segunda tópica, que é uma questão totalmente contemporânea, tá? Que esses caras vão lidar, olha, a gente está lidando com o irrepresentável. Quando a gente tem a representação, a gente já está no lucro, mas a gente lida a maior parte do tempo com a questão de alguma coisa que não se fez, não tem a fantasia, por isso que o analista, de uma certa forma, ele vai ter que fantasiar a questão da reverie, a questão da imaginação, pelo analisando. E aí, então, a implicação do analista na análise é muito maior, entendeu? O analista não pode ser aquele analista neutro, espelho, que o Freud colocava lá, na técnica dele. Uma espécie do ideal dele Porque para o Freud não fazia muita diferença. A ideia dele era assim, não faz diferença se eu faço análise você faz análise comigo, ou com Ferenczi, ou com Carl Abraham. A análise tem que ser uma coisa universal que funciona do mesmo jeito para todo mundo. Só que não é assim. A importância... Aí que o Green... Aí vou... Eu acho que já estou... Quanto tempo a gente ainda tem? O limite seria 9 horas, mas a gente já passou. A gente pode passar muito, pode passar pouco, pode chegar até as 9 e deixar para a semana que vem. Tem muita coisa para falar. Porque, então, aí a gente vai falar sobre o paradigma pulsional, tá? Que é esse paradigma, e o segundo paradigma é o paradigma objetal, ou das relações de objeto. Então, é porque para o Freud, esses autores vão falar que o Freud não levava em consideração a questão do objeto, porque o Freud achava isso, que a análise funciona com qualquer um. Aí os autores pós-freudianos vão começar a pensar, olha, o objeto é importante, a importância do objeto, vão dar muito mais ênfase à questão do objeto. E aí a questão, o paradigma contemporâneo seria uma tentativa de articular a teoria pulsional com a teoria das relações de objeto. Então ela vai fazer uma articulação entre... Eu vou falar isso depois com mais calma, tudo direitinho. Tá? Eu tento organizar, mas depois eu esculhambo tudo. Não precisa você... Mas o pessoal aqui tá bem familiarizado com esse processo, né? Então, tem toda a teoria, o paradigma pulsional. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ainda nem cheguei nele, né, gente? Caramba. Cara, vai na tua onda aí, cara. Se quiser voltar lá para onde você estava, fica à vontade. Um pouquinho. Porque, mas só para complementar, que esse paradigma contemporâneo seria essa tentativa de articular aquilo que é da ordem do intrapsíquico, tá? Que está dentro do aparelho psíquico, que é o que o Freud faz, ele cria o aparelho psíquico, né? E a questão do objeto, as relações de objeto. Então, é uma tentativa de articular esse dentro com fora. Ou par, que o Green vai chamar de par-pulsão-objeto. Tá? Por que acontece? O pessoal das relações objetais, que é o que o Ricardo vai falar, e aí eu fico brigando com o Ricardo o tempo todo, lá na formação, eles, de uma certa forma, eles falam assim, não tem pulsão. Pulsão já era, não sei o quê, isso é um paradigma do século XIX, a pulsão é descartada. Aí o Green fala, não, nada disso, a pulsão é importante, a gente tem que manter a questão da pulsão.
E aí a tentativa dele é articular o par pulsão-objeto. E é isso que ele vai tentar fazer lá na psicanálise dele. Mas eu vou, aos pouquinhos, vou explicando isso melhor. Acho que a Thaís vai falar sobre a questão da pulsão, o Ricardo vai falar sobre a questão do objeto, e o Alexandre vai falar do Félix, né? Do trauma. Mas... deixa eu dar um golinho aqui, que eu estou conversando. Vamos voltar aqui. Tá, então, o texto do que eu estava falando do Otávio de Souza, depois eu mando para vocês, que está no livro Elasticidade e Limite na Clínica Contemporânea, né? Acho que o Otávio, o Luiz Cláudio Figueiredo, eles falam assim, os autores que citamos aqui, Green, Ogden, o Thomas Ogden, e o René Rossillon. René Rossillon também é um outro que trabalha nessa mesma linha. São aqueles que, dentre alguns outros, por exemplo, Bolas, Christopher Bolas, o casal Boteia, César e Sara Boteia, Antonino Ferro, na Itália, e dentro do contexto atual de uma reinvenção da psicanálise. Então, de uma certa forma, eles estão tentando reinventar a psicanálise, tá? Mas não é reinventar a roda, porque a roda já está pronta. Eles estão fazendo uma coisa nova, mas pegando, assim, todos esses autores, né? Pensando a partir do Freud e os pós-freudianos. Esses autores todos que ele citou aqui construíram o seu pensamento no cruzamento das tradições estabelecidas por Klein, Bion, Balint, Winnicott e Lacan. Esses analistas contemporâneos permitem-nos reconhecer a complexidade da herança freudiana. Tá? Então, essa questão da herança, todos falam isso. O Mezan fala, o Green fala, até o Derrida vai falar sobre essa questão da herança, mas aí um dia a gente pode desenvolver isso. O Freud fala da herança também, né? Aquilo que herda transforma em teu aquilo que você herda dos teus pais. Acho que é uma citação do Goethe que o Freud gostava muito. Então, mas esses caras estão trabalhando com essa herança freudiana, mas com a complexidade da herança freudiana, né? Que são os próprios autores pós-freudianos, mas também a complexidade no sentido das ciências complexas, mais complexas. Então, vamos trabalhar a complexidade dessa herança sob a perspectiva inter- e transescolar e desconstruir oposições paradigmáticas anacrônicas. Eu queria que vocês anotem essa frasezinha aqui, que isso aqui vai ser importante lá na frente, ou hoje ou na próxima semana, tá? Porque eu vou falar sobre os dois paradigmas, o paradigma pulsional e o paradigma objetal, mas vou mostrar que essa construção, essa oposição que esses dois autores, esse está aqui, o Greenberg e o Mitchell, falam, tá, que é um livro, é um clássico da psicanálise, as relações objetais na teoria psicanalítica, essa dicotomia que eles criam é meio furada. Mas primeiro eu vou explicar qual é a dicotomia, os dois paradigmas, para depois eu falo por que é meio... E aí eu vou tentar desconstruir um pouco. Desculpa, você pode repetir a frase? Então, eu vou mostrar que tem os dois... Eles vão ler a psicanálise pelos dois paradigmas, o paradigma pulsional e o paradigma objetal. Eles vão opor um ao outro. O paradigma das escolas das relações de objeto vai se opor ao paradigma das relações da teoria pulsional, paradigma pulsional. Como se fosse assim, isso aqui é mais avançado, mais moderno, aquilo ali como se fosse a física newtoniana e o outro está na teoria, na física quântica. Tá? Então, a teoria da pulsão é uma coisa que pode ser descartada. Eu vou tentar mostrar um pouco, que é isso que eu tenho tentado fazer um pouco lá na formação, esse semestre passado e esse semestre, com o livro da Camila Junqueira, Metapsicologia dos Limites, mostrando que o próprio Freud, desde o começo da teoria dele, desde o texto das afasias, que é um texto pré-psicanalítico, alguns consideram pré-psicanalítico, que é um texto sobre... Freud ainda era neurologista, né? Bem neurólogo lá, e o projeto também, de 1895, já tem a questão do objeto, já está lá. E a gente ficou lendo o primeiro semestre inteiro esses textos para ver se estava lá mesmo. A gente foi dar um confere e tá lá. A questão do objeto. No projeto, então, fica muito claro, que é o que Freud vai chamar de complexo do Nebenmensch. Tá? É um outro próximo que vem atender ao bebê que está no desamparo.
Então, Freud fala, tem esse outro ali, já tem um objeto ali desde o comecinho. Então, essa dicotomia, hoje em dia, já não se leva mais em consideração tanto esse autor. Quer dizer, eles são um clássico da psicanálise, a gente tem que estudar, mas a gente tem que ler com uma certa pitada de sal, né, como se diz. Que o próprio, um deles, o Mitchell, ele escreve um livro posterior, 10 anos depois, e ele já fala isso. Olha, não é bem assim. E aí, hoje em dia, a psicanálise contemporânea já vê, olha, o Freud já falava do objeto desde o comecinho, então essa questão cada vez é mais aceita, que o objeto já está presente na obra do Freud, não só a partir do texto dos 3 ensaios, ou da pulsão, ou como eles falam, de luto e melancolia, que é aquela famosa frase lá do Freud que a sombra do objeto caiu sobre o eu, que é onde eles pegam mais, né? Que é uma frase que eu acho que linda, assim, meio, bem poética, mas está lá desde o começo da obra do Freud. Tá? Ele não desenvolveu tanto, e esses autores pós-freudianos vão dar mais ênfase, e eles têm motivo para isso. E aí vou tentar explicar por quê, qual é o motivo. O motivo é, assim, rapidamente, é que a clínica psicanalítica mudou. E aí a questão do objeto fica mais... O que o Green fala assim? É que a pessoa, esses casos de não neurose, a pessoa não só tinha que lidar com a sua própria pulsão de morte, mas ela tinha que lidar com a pulsão de morte vinda do objeto. Então é como se ele sofresse uma guerra em 2 frentes. Entendeu? Ele tem que lidar com um conflito interno, entre sua própria pulsão de vida, pulsão de morte, o conflito lá dele, e a pulsão de morte que vem do objeto. E aí era uma coisa que acabava criando vários tipos de patologia, entendeu? E por isso que Bem, não sei se respondi ou não. Também não foi uma pergunta, né? Foi? Foi só uma... Não, na verdade eu tinha pedido só para você repetir a frase que você falou que a gente tinha que anotar. Eu falei em inglês. Bem, não, foi ótimo. Você deu esse resumão aí, mas ele queria aquela frase que você disse. Anotem aí que a gente vai voltar a isso. Ah, tá. A frase é a seguinte. Tá, anota aí, vamos lá. Desconstruir oposições paradigmáticas anacrônicas. Tá? Que é essa desconstrução que o livro da Camila Junqueira está me ajudando a fazer. A Metapsicologia dos Limites, que é o que a gente está trabalhando lá. A gente já passou da fase lá que ela fica um tempão vendo essa coisa, assim, a maior parte do primeiro capítulo, que é bem longa, assim, ela está trabalhando com Freud, com esses textos, a fazia e o projeto. Aí a gente leu quase o projeto todo, cara. Eu até gostei do projeto. O projeto eu tinha uma maior dificuldade com o projeto, eu comecei a gostar. A gente ficou lendo lá através do Garcia Rosa, mas aí o pessoal gostou. O projeto saiu já na Companhia das Letras? Não, né? Não, ainda não. Acho que nem vai sair, porque eu acho que é meio considerado um texto pré-psicanalítico, não sei. Talvez saia num volume separado, não sei. Agora está saindo o Além do Princípio do Prazer bilíngue, né? Pela Editora Autêntica, uma edição bonita pra caramba. Está no prelo, tá para sair aí. Também é outra excelente... uma outra coisa que acho que vale a pena frisar, assim, que a gente tem batido muito lá na tecla, tentar ler o Freud nessas novas traduções, sabe? Não ler aquela tradução da Imago, que aquilo é uma porcaria. Ah, não fala assim. É uma tradução perfeitamente funcional. Você implica com a tradução. Esse pessoal que vem da filosofia... Pedro, como é que é o nome dele? O Rouanet falava que era a pior tradução que tinha do Freud. Cara, é muito bom. Vou morrer gostando dela. Pô, tem uma coisa que o Mezan fala assim, que eles falam da bruxa metapsicologia, né? Que o Freud cita. Na edição da Imago está assim, a metapsicologia da bruxa. Eles fazem, é um troço... Tem muitos erros, sabe? Tem muito erro, foi feito por um monte de gente, foi traduzida do inglês, aí eles falaram que traduziram do alemão, e agora o pessoal está traduzindo do alemão, uma coisa bonita, bem feita, sabe? É bem bacana. Tem umas bilíngues, você fica lá olhando, lá, catando as palavras. É bem melhor. Cada um com a sua perversão, isso aí. Não, então, uma coisa que a gente insiste lá, assim, fala, vamos ler o Freud agora, nessa tradução que é mais legal. É uma coisa que eu bato na tecla lá e o pessoal tá gostando, está curtindo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Quanto tempo ainda tem? Meia hora? Ou a gente para um pouco antes? Tem alguma pergunta, alguma coisa?
Vocês querem falar alguma coisa? Já falei demais. Só complementar aí o que você estava falando, né? Tem a tradução de Funch, né, do alemão, que eles, na versão da Standard, eles traduzem por anxiety, e é traduzido em português por ansiedade, mas na verdade é medo. Né? Só aí já dá um erro profundo. Tem várias coisas. A angústia, né? O medo, o desejo também, tem um monte de... A pulsão é traduzida como instinto, não é pulsão. Inclusive, até o Paulo César de Souza, que é o tradutor da Companhia das Letras, ele mantém instinto, né? Mas ele fala, olha, se você quiser, você pode trocar por pulsão, você troca mentalmente. Aí o pessoal... Essa edição aqui do Texto das Pulsões, eu acho linda. Ele é bilíngue, sabe? Da Autêntica. As pulsões e seus destinos, ela é bilíngue. E aí eles usam o termo pulsão. É um pessoal muito bom também. Pessoal germanista, é toda uma equipe. Inclusive, acho que o Daniel também faz parte da coisa técnica lá da editora, né? Tem um pessoal muito, muito bom. Bem, vamos lá. Essa questão isso aí dá panos para manga. A gente podia falar sobre isso. Tem até um filme que fala sobre a recepção da obra do Freud. Eu peço para o Pedro para ele passar aí para vocês. Bem, vamos lá. Vamos voltar para o texto do Mezan. Então, o Mezan vai falar, por outro lado, o ponto de partida, ele estava falando do ponto de chegada, que seria a psicanálise contemporânea, e vai falar agora o ponto de partida igualmente claro. Sigmund Freud, aqui não há dúvida possível. E a estratégia composicional de todas as obras que se ocuparam da história da psicanálise é a mesma. Trata-se de mostrar como da raiz freudiana, isso eu já falei, surgiram os ramos que a constituem. Penso que quanto a esse ponto não há a menor sombra de dúvida. O ponto de partida da nossa disciplina é aquele para o qual todos devemos retornar e retomar. Né? Seria, uma certa forma, o Freud. Mas para Mezan, André Green, Luiz Cláudio Figueiredo, Nelson Coelho Júnior, Fernando Uribari, Otávio de Souza, e também para nós, tais repartições, essas divisões em paradigmas, são úteis, porque permitem uma primeira orientação num campo cuja complexidade e extensão desafiam qualquer intenção expositora. Ou seja, o que o Green está tentando, ele tenta organizar o campo de uma certa forma, mas ele leu esses caras todos, cara, impressionante. Ele fala lá, tem umas conferências que ele aparece falando isso, ele fala, os analistas têm que trabalhar mais, não sei o quê. Ele teve um trabalho desgraçado, ele não só atendia muito, ele tinha o Fernando fala isso, que ele tinha uma paixão pela clínica, a paixão dele era a clínica, mas ele lia esses autores todos, ele leu todos eles. Mas ele fala assim, eu nunca quis fazer parte de igrejinha nenhuma, não vou fazer parte da igreja lacaniana, nem da igreja winnicottiana, nem kleiniana. Ele pegava aquilo que tinha de melhor e foi tentar construir o pensamento dele. Eu acho que ele conseguiu fazer uma coisa bem organizada lá. E própria dele, né? Então, devido a esse caráter sistemático da dispersão, da diáspora e da Babel, a via cronológica encontra seus limites. Então, Greenberg e Mitchell, que são esses dois autores que eu falei, daquele livrão, vão organizar essa multiplicidade através do conceito de paradigma, ou seja, pela via epistemológica. Pela via histórica e cronológica, dá essa confusão toda, que é a Babel, a dispersão. Então, eles vão organizar pelo eixo epistemológico, pelo conceito de paradigma. E vão criar os dois tipos de paradigma, que é o paradigma pulsional e o paradigma objetal. Ou paradigma das relações de objeto, como alguns preferem. Então, a ideia desses dois autores, o Greenberg e o Mitchell, consiste em organizar a diversidade empírica das escolas psicanalíticas, segundo a maneira pela qual cada um conceitua essa dimensão básica, que impregna e molda tanto a personalidade quanto as ações e os sintomas dos seres humanos. Tal dimensão é o fulcro do pensamento, do funcionamento psíquico, o que na psicanálise equivale ao setor inconsciente da psique. O que Greenberg e Mitchell sugerem, portanto, é que a maneira como cada escola define no que consiste e como funciona o inconsciente deve ser o critério fundamental
para distinguir uma das outras, para caracterizar conceitualmente essa dimensão central, essa verdadeira essência da alma. Eles são, de uma certa forma, meio essencialistas, né? Propõem empregar o termo paradigma que foi sugerido por Thomas Kuhn. Os paradigmas seriam aquilo que, no interior da psicanálise, individualiza as diferentes tendências que atingiram em sua conceitualização a consistência, a coerência e a abrangência necessárias para que as consideremos sistemas per se. Em terceiro lugar, paradigma é uma noção que serve para designar uma matriz teórica que produz objetos de investigação, conceitos, hipóteses, teorias regionais e métodos. Aí ele faz uma distinção entre o paradigma, que é mais teórico, e uma matriz clínica, que seria mais voltada para a clínica. Aí seria a histeria como uma matriz clínica, a neurose obsessiva, a melancolia seria outro tipo de mas aí matriz clínica. Agora, o livro, que eu não sei se vai dar tempo da gente ler, fazer uma espécie de resumo, que é o livro do Luiz Cláudio Figueiredo e do Nelson Coelho, ele vai fazer esse mesmo mapa, mas eles organizam por matrizes. Ele vai falar, existem duas matrizes, a matriz freudo-kleiniana, que é Freud, Klein e Bion, e a matriz ferenciana, que vai gerar Ferenc, Winnicott, Balint e esses outros autores. Aí vai falar a psicanálise contemporânea, que é o que produz, o que tem de mais legal hoje em dia, eles tentam fazer uma articulação das duas matrizes. Então, em vez de eles lerem pela via do paradigma, eles vão ler por matriz, como matriz. Tá? Mas aí matriz teórica. Mais ou menos, quase sinônimo. Eu acho que... Mas eu não sei se eles fazem uma definição de matriz. Eu teria que ler o comecinho do livro de novo. Mas, assim, no fundo, eles estão falando da mesma coisa. Tá? É uma convergência das duas matrizes e dos dois paradigmas. Então, o conceito de matriz clínica não parece ser da mesma família, nem preencher uma função análoga. No capítulo anterior do livro do Mezan, né, vimos que ele é um dos elementos a partir dos quais se estrutura uma teoria ou escola. Já o conceito de paradigma parece referir-se mais adequadamente a uma teoria que contempla aqueles aspectos. Portanto, seria mais apropriado falar em paradigma freudiano ou em paradigma kleiniano. Então, só fazer um parênteses aqui, por que eu privilegiei esse texto do Mezan? Porque o Green usa o termo paradigma contemporâneo. E aí eu acho que seria melhor a gente explicar o paradigma contemporâneo usando a mesma terminologia. Então eu preferi pegar o livro do Mezan do que o livro do Luiz Cláudio Figueiredo. Tá? Porque que aí daria uma certa continuidade para tal paradigma. E o Mezan, vou adiantar mais um pouquinho, ele vai incluir um terceiro paradigma, que é o paradigma que ele vai chamar de subjetal, que é o Lacan. Ele fala, esses caras são, tipo, acho que são ingleses, ou americanos, sei lá. Eles não levam em consideração a psicanálise francesa. Aí o Mezan fala assim, pô, não tem como a gente ser brasileiro e não perceber a influência que a América do Sul recebeu do Lacan. Né? Então ele leva em consideração, ele vai criar um terceiro paradigma que ele vai chamar de subjetal por causa da questão do sujeito em Lacan. Mas aí depois eu faço um resuminho desse terceiro, e aí depois a gente vai para o quarto, seria um quarto paradigma, que seria o paradigma contemporâneo. Se der tempo. Mas vai dar, né? Hoje não, né? Semana que vem, né? Bem, então, paradigma freudiano ou paradigma kleiniano, do que paradigma obsessivo ou paradigma melancólico ou histérico, esse tipo de coisa. Ao menos na forma em que habitualmente se emprega essa palavra. Por exemplo, temos o paradigma newtoniano na física e o paradigma ptolomaico em astronomia. Tem um autor que também é um psicanalista, ele é vivo, americano, chama Howard Levine. Ele compara a psicanálise freudiana, a física newtoniana e a psicanálise contemporânea e a mecânica quântica. Tá? Ele diz que a mudança é mais ou menos essa mesma mudança de paradigma. E acho que é interessante, estava vendo um pouquinho sobre essa coisa do paradigma, eu acho que o Kuhn fala que
quando há uma modificação numa ciência, por exemplo, na física, por isso que eles estão comparando com a física, tá? Essa mudança começa a afetar as ciências que estão próximas. E elas vão começando a se moldar de uma certa forma através dessa mudança de paradigma. Que ele fala que é uma revolução também. A mudança de paradigma é uma espécie de revolução, só que você, de uma certa forma, você não vê, não tem uma coisa intermediária entre um paradigma e outro. A mudança de um paradigma para o outro é como se fosse uma gestalt. Você está olhando para um lado, você vê uma coisa, que você olha para o lado, você vê outra. Então, é mais ou menos uma mudança simultânea. Tá? Mas aí ele diz que é uma revolução. Por isso que é a estrutura das revoluções científicas, uma coisa assim. Bem, a leitura do livro de Greenberg e Mitchell, somado à crítica... Aí ele está falando de um texto dele, que ele escreveu antes, o Mezan, né? A crítica do meu próprio argumento para recusar a ideia... Porque tem um texto dele anterior, que está na sombra de Don Juan, que ele fala que não existe paradigmas em psicanálise. Aí depois ele reconsidera e escreve esse texto aqui. Sugeriu-me uma outra solução para o problema. Situar os paradigmas num nível de abstração mais elevado do que aquele que foi discernido por um autor lá que ele examina, que é um cara uruguaio chamado Ricardo Bernardi, que é esse primeiro texto que ele fala lá na sombra de Don Juan. Falando de modelos científicos que proporcionam um quadro básico de orientação e da crença, Kuhn afirma que eles servem como objetos de compromisso metafísico. Compromisso aqui no sentido de engajamento, não de solução intermediária numa negociação, ou solução de compromisso do sintoma, por exemplo. E dá um exemplo desses metaphysical commitments, a crença de que todos os fenômenos perceptíveis se devem ao movimento e à interação no vácuo de átomos qualitativamente neutros. Isso é um exemplo que ele está dando da física, né? Isso aqui que eu acho que é o que há de comum, Pedro, entre todas as escolas. A crença na existência e na eficácia do inconsciente, compartilhada sem exceção por todos os psicanalistas. É um postulado da mesma ordem que poderia ser explicitado numa proposição assim. Todos os atos psíquicos humanos comportam uma codeterminação inconsciente. Se existe uma espécie de common ground, como o Wallerstein estava falando, eu acho que é esse aqui. Eu acho que todos eles concordam, sejam lacanianos, freudianos, kleinianos, qualquer um deles, eles vão partir dessa codeterminação inconsciente, né, dos atos. O determinismo psíquico, né, que o Freud chamava. Isso. E segundo o nosso professor, também aqui da IPA de esquizoanálise, mesmo o antiético, mesmo o Deleuze e Guattari, não escapam de afirmar o inconsciente, né? Mesmo eles que não são exatamente psicanálise. Uhum. O Guattari era psicanalista, né? O Deleuze não, o Deleuze era mais um filósofo, mas o Guattari era um cara da psicanálise. E também acho que ele era meio próximo do Lacan. Depois acho que ele rompe um pouco com o Lacan também. Você vê, todo mundo que é bom rompeu com o Lacan. A geração pós-Lacan, que é essa geração do bem, todos eles saíram do Lacan. Mas, assim, todos reconhecem a importância do Lacan. Dessa vez não fui eu que falei mal do Lacan, pelo menos. Não estou... Assim, eles falam bem, assim, falam, pô, Lacan fez a gente estudar o Freud pra caramba, a gente fez um retorno ao Freud, a gente começou a ler o Freud em alemão, o Laplanche e Pontalis vão escrever o vocabulário da psicanálise, que é um marco da... Até todo mundo estuda, até hoje eu pego o meu vocabulário já está caindo pelos pedaços, mas até hoje a gente vê ali, né? Mas eles se afastam do Lacan, esses melhores, assim, né? E a Pierrat, que é uma dessas autoras, né, ela era esposa do Castoriadis. O Castoriadis depois foi fazer formação em psicanálise também, virou psicanalista. Desculpa, gente. Sem problema. Tem que bater aqui na palma da minha portinha. Bem, vamos lá. Para Greenberg e Mitchell,
Então, essa coisa da codeterminação inconsciente. Né? Para Greenberg e Mitchell, as teorias psicanalíticas funcionam como modelos que refletem compromissos metafísicos, porque se baseiam em premissas axiomáticas a respeito de 4 questões fundamentais: a unidade básica da análise, a motivação, o desenvolvimento e a estrutura. A primeira questão é a mais importante. Quais são os tijolos básicos que constituem a experiência? Tá? Eles vão se perguntar: os impulsos, ou seja, as pulsões, os desejos, os valores, os objetivos ou as relações com os outros? As escolhas, do que são compostas as estruturas, os padrões, a matéria da personalidade, né? Então, eles vão falar que isso aí seria uma espécie de moldura genérica. O que eles vão falar, o Greenberg e o Mitchell? Por que eles vão falar que o paradigma é objetal? Porque ele fala assim, quando você vai na análise, você fala de quê? Geralmente você fala dos outros, né? Fala mal, né? Dos outros, fica falando, não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo, e você fala, segundo ele, você fala dos outros e você está falando para um outro. Então, a questão do objeto, eles falam, olha, a questão do objeto já está aí, é isso, você vai para a análise para falar dos outros e com um outro. Só que o Mezan vai falar assim, tudo bem, você fica num nível empírico, mas a psicanálise não pode ficar só nessa coisa empírica. Ela precisa de uma outra dimensão, que é a dimensão metapsicológica. Que para o Mezan é um pouco radical, ele fala, a metapsicologia é mais importante. Essa dimensão da metapsicologia é mais importante que essa dimensão empírica. Então, a crítica que o Mezan faz é assim, então, tudo bem, você vai lá, fala dos outros, a questão do objeto é importante, mas você não pode ficar só nessa dimensão. Existem várias dimensões. Aí ele pega um texto de um cara, que é um psicanalista lá da época do Freud, que aí ele vai trabalhar num capítulo lá na frente desse livro, que chama o capítulo 7º, que é sobre técnica. Robert Walder, que lê que existem seis dimensões numa análise. A primeira é essa dimensão empírica, e tem várias outras dimensões, a coisa da transferência, a questão da técnica, até chegar a um nível de abstração mais alto, que seria uma espécie de nível filosófico. Mas como é que seria um nível metapsicológico na sessão? Eu não entendi, eu não entendo o que é isso. Não, eu acho que assim, a análise não pode ser só... Por exemplo, você faz uma formação, você vai estudar Freud, vai estudar um monte de coisa, vai estudar o Reich, vai estudar o Deleuze, o Guattari, um monte de coisa, você tem uma espécie de metapsicologia sua. E aí aquilo ali vai te orientar na dimensão da sua prática. Você querendo ou não, de uma certa forma, você tem todo esse embasamento, por isso que a gente estuda a beça, esses autores todos leem um monte de coisa, para você ter uma espécie de metapsicologia, para poder saber, uma caixa de ferramenta, que ferramenta que você vai usar. Né? Se for um caso de neurose, eu posso trabalhar de uma forma mais freudiana, mas se for um caso um pouco mais de não neurose, uma coisa mais complicada, vou usar um outro tipo de ferramenta, um outro tipo de instrumental. Né? Acho que é mais ou menos... Oi, sim. Mas quando você tem esses estudos todos, que eu acho super importante ler e tal, não sei o quê, quando você está no consultório, isso aí é interiorizado, é visceral. Sim, então, sim. ele passa a ser uma coisa prática, ele não passa... A metapsicologia fica fora do consultório. Ela, enquanto do consultório, ela está enquanto corpo do analista. Sim, sim. Mas você porque já está tão entranhado, você está entranhado, isso já está entranhado em você, porque não é só isso, né? Não é só a metapsicologia, é só a própria análise. Aí o que o Green vai falar? O que importa hoje em dia, quando o Winnicott fala, olha, a neurose acabou, ele fala, a época do divã acabou, não tem mais divã. Quantas pessoas hoje em dia deitam num consultório? Muito poucas. E aí o Green vai falar, olha, isso não é mais importante. E o que é importante, ele vai chamar do enquadre interno do analista. Se o analista tem um enquadre interno, e o enquadre interno é isso, o que a análise do analista fez para ele, e ele tem esse enquadre interno. Com o enquadre interno, como se você tivesse um enquadre, que é o enquadre do setting analítico, você tem aquilo internalizado através da sua análise. Então, você pode atender em qualquer lugar.
Você pode atender na rua não, que é maior barulho, mas tem gente que hoje em dia atende na rua, não é? Um pessoal estava atendendo lá na Cinelândia, lá em São Paulo, mas por que eles podem? Você pode atender frente a frente, cara a cara, como você antigamente não. Isso era psicoterapia, não era psicanálise. Aí o Green fala, não. O Freud atendeu o Ferenczi andando com ele. O Mahler também. Freud não era ortodoxo, não, gente. Eu estou lendo um livro do Theodor Hayek, sobre a história do Theodor Hayek, que, não sei se vocês conhecem, é um contemporâneo lá do Freud, fez análise com Freud, foi secretário lá da coisa, e ele fala um monte de coisa. Ele chegava, o Hayek chegava, levava analisando para o Freud, falava assim, Freud, eu falei tal coisa, não sei o quê. Aí o Freud falava assim, peça desculpas para o seu analisado. Dava uma bronca no Hayek, mandava ele pedir desculpas, não sei o quê. Aí ele pedia na frente do Freud. Era uma confusão danada. Ele saía andando com Freud por Viena, Freud falava, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Aí ele viajava, ele voltava. Então tinha essas confusões todas. O Freud não era tão ortodoxo quanto pintam, assim, sabe? Não, tem muita... Ele falava um monte de coisa. Com o próprio ortodoxo quando alguns freudianos, né? Sim, é. O Freud fazia, ele permitia, ele falava para o Ferenczi, faz isso aí, mas outras coisas ele falava, não pode. Por exemplo, ele não podia se apaixonar pela menina que ele tinha se apaixonado. Aí o Ferenczi casou com a mãe da garota. O Freud tinha umas coisas assim meio super-egóicas, né? Toda essa coisa de dar umas coisas. E dizer que o Hayek vivia contando essa história para todo mundo. É muito engraçado, porque o Hayek foi um dos que foi para os Estados Unidos e até hoje lá tem uma sociedade psicanalítica meio, não é hayekiana, mas é ligada ao Hayek. E o Hayek é o cara que o Freud defendeu porque ele foi o primeiro não médico a exercer a psicanálise. Aquele livro sobre a psicanálise selvagem ou silvestre, psicanálise selvagem, né? O Freud está defendendo o Hayek, porque o Hayek não era médico. E aí o Hayek vai para os Estados Unidos e lá ele é muito mal recebido também, porque todo mundo lá na sociedade psicanalista eram médicos. E ele era meio vienense, aquela coisa, daquela cultura vienense, aquela coisa, falava um monte de língua, sabia latim, e era um cara totalmente assim, fora do establishment americano, né? E aí queriam dar um dinheiro para o Reich, assim, olha, você vai ganhar $200 por mês, mas não vai atender ninguém. O cara falou, não quero. Aí ele começou a fazer uma clínica lá em Nova York, não sei o quê, e até hoje tem uma parada lá dele. É bem interessante, assim, quando a gente começa a ver a história, a gente vê que as coisas não são bem como tão, assim, o quadro que pintam do Freud não é tão assim, sabe? A Cíntia perguntou aqui no chat, né, se o Freud... Hã? Qual Cíntia? Cíntia era da formação ou não? Não, Cíntia Rodrigues, que está aqui perguntando no chat. Sim. Se o Freud não era ortodoxo, quem na psicanálise o foi do ponto de vista da clínica? Né? O que é ortodoxia clínica psicanalítica? Né? Acho que quem inventou isso foi os lacanianos, não foi não? Não sei, talvez o pessoal... Uma vez me contaram uma história que uma moça que fazia análise com... Não sei, não lembro o nome, também se soubesse não ia falar. Com uma pessoa que era da IPA. Aí diz que encontrou com a pessoa no elevador, ou a pessoa saiu do elevador, ou não falava, porque isso é uma coisa meio ortodoxa. Você não pode falar com o analista fora do... E a mulher ficou horrorizada, assim, sabe? Largou a análise, nunca mais quis saber. E tem essas coisas, você encontra um analista fora, numa festa, o cara sai fora, sabe? E o analista não pode ser visto... Essa coisa é meio ortodoxa. Eu acho que esse tipo deve ter uma ortodoxia. Mas o Chaim, por exemplo, a gente é de uma instituição que o Chaim sempre foi considerado uma espécie de enfant terrible. Pior do que o Félix. E aí sempre teve um monte de briga, essas coisas. O Chaim era um cara meio... Gostava dessa coisa, né? Desse agon, assim, dessa batalhar, assim. Principalmente com os lacanianos. Mas isso já foi passado. Tem uma história também do próprio Freud, que o consultório dele tinha um escritório atrás, né? E ele gostava muito de arqueologia, tinha peças que ele colecionava. E aí, quando alguns clientes, eles chegavam assim, tem uma peça nova, vem ver. Aí ele te chamava para o escritório, mostrava a peça e depois voltava para fazer a análise, entendeu? Não, alguns comiam lá com ele, o Pfister, o Oscar Pfister. Ele passeava, por exemplo, ele fez análise com Mahler andando pelas ruas de Viena.
Então tinha uma coisa meio assim, não era muito... A gente, tem um livro de um cara que eu acho que fala sobre isso, Paul Rosen. Ele fala como é que o Freud trabalhava, né? Que é um historiador que trabalha com essas questões, entrevistou um monte de gente, inclusive o Reich. Não é o Reich, não é o cara que tu gosta, é o outro, é o Theodor Reich. Que é um cara que tem um livro também bem legal, que é sobre escutando com o terceiro ouvido, que é uma expressão do Nietzsche, né? Que ele pega acho que do Além do Bem e do Mal. Que é preciso escutar o analisando com um terceiro ouvido. Tem uns textos desse livro que foram publicados em português. Eu estou tentando juntar aí, um dia eu acho isso. Bem, quanto tempo ainda temos? Está acabando? Bom, são 10:09. Se está acabando ou não, aí é contigo. Assim. Vamos mais um pouquinho, que aí a gente para no começo do paradigma pulsional, aí semana que vem a gente continua, tá bom? Só mais um restinho aqui. Então, colocando as coisas dessa forma, Greenberg e Mitchell trabalham com a ideia de que na psicanálise existem dois paradigmas, o pulsional e o relacional. Eles chamam de relacional. O Mezan vai falar que talvez seja melhor chamar de objetal. Em síntese, consideram que nas sessões o paciente fala basicamente das suas relações com as outras pessoas, além de falar igualmente para e com outra pessoa, no caso, o analista, né? Por conseguinte, a teoria psicanalítica precisa, a teoria psicanalítica precisa reservar um lugar importante, para aquilo aqui, desde Freud, se chama o objeto, a representação psíquica daquilo ou daqueles a quem se dirigem os seus desejos, temores e fantasias de cada um de nós. Então, segundo esses autores, né, o Greenberg e o Mitchell, a psicanálise, a nossa disciplina, aquilo que a gente estuda, se dividiria em dois paradigmas, o paradigma pulsional e o paradigma objetal, ou das relações de objeto. E aí eu acho que semana que vem a gente podia continuar daqui, tá bom? E aí, se der tempo, eu falo um pouquinho do livro também do Luiz Cláudio Figueiredo, das matrizes. Ok? Beleza. Geralmente, no final, assim, como a gente tem 10 minutos, a gente pode perguntar se a galera tem alguma pergunta, algum comentário. Tá bom. Estou aqui à disposição para vocês. Pode. Alguma... Se eu souber, eu respondo, senão eu não respondo. Aí eu vou pesquisar para responder. Elcio. Sim. Então, eu queria fazer um comentário geral, ver se você concorda. Não sei, é uma leitura minha da obra de Freud, né? Que tem o início, né? E até os textos metapsicológicos, né? Uhum. Esse início ele é bastante pulsional, né? E inclusive falando da parte mais biológica mesmo, né? Como a pulsão como base biológica mesmo. Né? Aí, na metapsicologia, ele dá uma racionalizada exatamente para se contrapor a Adler e Jung, que ele precisava definir as coisas, né, naquele momento, definir as coisas de uma maneira mais precisa. E na segunda tópica, ele vai voltar a essa biologia porque ele fala das pulsões. Né? Então, ele retorna isso de uma forma muito forte. Não sei se você concorda com essa leitura. Eu acho que o Freud, no fundo, era um cara que era um médico, né, gente? Ele tem uma formação de medicina, né? Ele era neurologista, então ele tem essa coisa... Ele começou fazendo dissecção em guias nos laboratórios, né? Então ele tem essa formação muito científica, eu estava até comentando isso com o pessoal outro dia, mas ele tem uma formação humanista muito grande também, que era uma coisa comum na época, em Viena, naquela época, tanto que ele vai pegar a coisa do Édipo, ele lia lá em grego, ele traduziu quando era adolescente, trechos do Édipo Rei. Então, ele tem essas duas coisas, essas duas dimensões. Eu acho que essa questão do biológico está o tempo todo presente. Mas eu acho que a pulsão, o Freud está o tempo todo pensando na questão da pulsão, do pulsional. Só que aí tem a modificação da primeira para a segunda tópica. E para o Freud, o conceito mais fundamental, que ele vai chamar de um Grundbegriff, né? O conceito fundamental por si é o conceito de pulsão, que é o primeiro texto da metapsicologia, né? É o texto das pulsões e seus destinos. Ele fala, aí ele compara, o começo é bem assim, científico, né? Que ele compara a formação da psicanálise, a questão
dos conceitos fundamentais com a física. Ele faz uma coisa bem epistemológica, né? Nesse sentido, é bem racionalista, bem científico ali. E vai falar, olha, mesmo a física, quando começou, ela não tinha os conceitos tão claros assim, e o nosso conceito, a nossa mitologia também, de uma certa forma, é o conceito de pulsão, que é o conceito fundamental. Desculpa. Mas aí a questão da primeira para a segunda tópica vai ser reformulada, né? Porque a primeira teoria da pulsão e a segunda teoria pulsional. Que aí, a partir de 1920, tem uma virada total na obra do Freud, que é com o conceito de pulsão de morte. Que é um troço que até hoje muitos autores não conseguem absorver, ou assimilar, ou metabolizar, e alguns descartam de todo jeito. Tentam, inclusive o Winnicott, de uma certa forma. Mas aí, como eu não manjo muito bem, eu estou começando a estudar o Winnicott agora. É como entrar num país diferente e aprender uma língua nova. Dá uma certa balançada, assim. Estou sentindo um pouco. Não, o Winnicott descarta a pulsão de morte. Ele fala que é destrutividade. Mas o Green critica. O Green era muito winnicottiano. Ele conheceu, acho que, o Winnicott, mas ele foi mais próximo do Bion. Mas aí, quando ele ia falar, ele falava: olha, o Winnicott é o cara que fez a revolução lá do paradigma, não sei o quê. E a gente segue nessa linha do... Ele fala, a melhor técnica é a técnica, pelo menos em 74 ele fala isso, a melhor técnica é a técnica do Winnicott, que não é uma técnica tão livre quanto a técnica do Balint, nem tão presa quanto a da Melanie Klein, que interpreta tudo. Ele prefere a do Winnicott, entre um e outro, entre um laissez-faire, uma coisa muito livre, que deixa o analisando regredir muito, e uma outra que interpreta tudo, que é da Melanie Klein, ele fica com a técnica do Winnicott. Então, ele elogia o tempo todo o Winnicott. Mas, quando ele vai falar para os Winnicottianos, ele ia lá na sociedade lá de Londres e criticava, falava, olha, não adianta jogar a pulsão de morte, botar a pulsão de morte por fora da casa, pela porta, que ela vai voltar pela janela. Então, o Winnicott, ele fala, o problema do Winnicott é que ele não leva... Aí o Green vai escrever um dos últimos livros dele sobre a questão da expulsão de morte, que é um pouco o que o Fernando vai trabalhar esse ano aqui no nosso terceiro encontro. Paixões de vida e paixões de morte. Não sei se... Apareceu outra pergunta aqui, né? A Ana Cecília dizendo, esses dias eu li um texto sobre teatro para a infância que cita muito o Winnicott e o Merleau-Ponty. Não é uma pergunta, Risos, tá? Desculpa. Legal. Acho que tem tudo a ver, porque essa coisa do brincar, né, é muito importante para o Winnicott, né? Aí tem uma outra curiosidade. O Green, quando foi do Egito, do Cairo para Paris, ele chegou lá, ele falou, essa é uma história que o Fernando conta lá para a gente, assim. Tudo é uma festa. Chegou em Paris, chegou lá, saía com o pessoal, ia para o barzinho, não sei o quê, mas ele demorou 2 anos para conhecer o interior de uma casa francesa. Ninguém convidava ele para ir para lugar nenhum. Ele não conhecia, aí tinha que ir para... O que ele resolveu fazer? Foi fazer teatro. Aí ele fez teatro na Sorbonne, ele tinha uma coisa assim, ele adorava o teatro, ele trabalhou um tempão nesse grupo lá da coisa, então ele também tinha essa relação meio lúdica com o teatro. É uma curiosidade, mas achei que tinha a ver. Sobre esse lance da pulsão, né, do instinto, né, no desenvolvimento teórico do Freud, né, eu queria dar uma palavrinha sobre isso assim também, porque eu tenho a impressão, né, que mesmo nos momentos, né, em que porque eu tenho a nítida impressão assim de que isso quando o Freud coloca esse problema, né, das pulsões, né, ou dos instintos, né? Quando ele começa a falar disso, e é um tema, né, originário, né, do fundador do discurso psicanalítico, né? Nos primeiros casos das histéricas, né, já tem essa coisa do desejo inconsciente, aquilo já tem uma discussão energética, né? Quer dizer, essa parada, né, esse tema é meio inevitável, assim, bom, ele é óbvio, ele é evidente, ele está presente no início, na fundação da psicanálise, né? E eu acho que ele é inevitável ao longo de todo o percurso do desenvolvimento teórico do Freud, né? Mesmo quando, né, a ênfase não recai na questão dos instintos, né, ou das pulsões, né?
você pode cutucar lá o texto e a questão está lá, né? Essa questão de uma energia, para onde ela vai, né? Mesmo quando isso não é explicitado. Né? Então eu acho que não tem nenhuma... e aí o que acontece é que se desenvolveu uma espécie de hábito, né? De enfatizar o aspecto pulsional, né, do segundo momento do Freud, né? Mas é que não é necessariamente verdade isso. A gente pode buscar isso, né, desde o início e traçar uma linha de continuidade, né? Quer dizer, o que o Freud faz no Narcisismo, né, em 1914, né? Cara, é uma discussão energética mega complexa, assim, mega tipo, interessante, né? É uma nova teoria dos instintos, na verdade, em transição entre a primeira tópica e a segunda, né? E é uma conclusão de um monte de coisas que ele desenvolveu ao longo da primeira etapa do desenvolvimento teórico dele. Então, eu creio que, né, lendo com boa vontade, né, você encontra sempre uma questão, né, energética, instintual e pulsional na obra do Freud. Não tem um momento em que isso está ausente. Né? Desde lá do estudo sobre a histeria, está lá, aquela coisa da carga de afeto, a dimensão econômica. Agora, foi legal você citar a coisa do narcisismo, porque uma coisa que o Green vai fazer, uma das primeiras coisas que ele faz, assim, que ele acha original, é quando ele vai falar sobre o narcisismo de vida e o narcisismo de morte, que é um dos livros dele, que tem em português. Que são textos bem difíceis, né? Mas o que ele faz? Ele vai tentar articular a teoria do narcisismo com a segunda tópica. Ele fala assim, o Freud, na segunda tópica, ele abandona a questão do narcisismo, ele não fala mais no narcisismo. Aí o Green tenta ler, ele articula o narcisismo com a segunda tópica, com pulsão de vida e pulsão de morte. Aí ele vai criar um conceito que não existia, que é o narcisismo de vida e narcisismo de morte. Articulando essas duas. Então, ali ele já está articulando a questão do narcisismo, da pulsão, de uma certa forma, com a questão do objeto. Porque é aquela coisa que está lá, energética, que você falou, né? Quando a libido objetal e a libido do eu. Ou investe muito o objeto, ou retorna sobre o próprio eu, né? Aí o Green pega isso e lê pela via da segunda tópica. Eu acho que é uma coisa bem... Apesar de ser um texto bem difícil. É um texto dele sobre narcisismo primário. Que, aliás, eu estou lendo agora, quando eu estou falando que eu estou aprendendo um pouco do Winnicott, o Winnicott também pega o narcisismo primário. Pois é. É isso que eu estava pensando. Né? Essa galera que depois vai querer desprezar o aspecto, né, pulsional da parada, estão dialogando intensamente com o narcisismo, né? com esse texto do Freud, né? Que é um texto que é uma revisão da teoria econômica, em certo sentido, da teoria dos instintos, né? Mas que, porra, que no centro dele tem uma questão econômica, né? Fundamental e tal. Então tem muita... O Freud fala essa coisa que esvazia, né? Quando você investe demais objeto, o reservatório. Nessa primeira coisa, o reservatório, né, de energia da libido é o eu. O eu é e aí aquele vai e vem, né, do investimento, que depois na segunda tópica muda um pouco. O reservatório não vai ser mais o eu, vai ser o isso, o reservatório de energia, né? Tá certo. Mais alguma questão? Mais alguma colocação, sugestão? Bom. Então tá, gente. Então, bom, quero agradecer muito ao Elcio pela primeira participação aqui no segundo módulo do Seminário Psicanálise Cotidiano. Né? Lembrando que o seminário é um projeto de extensão ligado à Pró-Reitoria de Extensão da Unirio, né? Coordenado por mim, Pedro Rocha de Oliveira, pela Júlia Miara, do IPIA, e pelo Marcelo Colbucci, que eu acho que está até aí. O Marcelo tinha chegado ainda agora. Marcelo é meu parceiro, cara. O Marcelo Colbucci e o Alexandre Costa, da Formação Freudiana, né, que é um projeto conjunto, né, lá da Unirio. Mandar um abraço aí para vocês, eu entrei aqui. Grande Marcelo. Grande Marcelo. Parceiro. Obrigado, gente. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal do IPIA. Obrigado a todos vocês aí. Desculpa aí qualquer coisa se eu falei demais, fiquei um pouco nervoso. Apesar de eu estar em casa, vocês não são minha casa. Minha casa é um pouco a formação freudiana, eu fico um pouco, assim, inibido. Pô, nada, Elcio. Foi maneiraço. Foi mó panorama maneiro, bate-papo maneiro. Obrigado, Pedro. Obrigado por ter feito aí o meio de campo. Ajudou bastante. Valeu. Semana que vem estamos aí de novo. Falou. Obrigado. Tchau. Valeu, galera. Até mais. Gente, obrigado. Boa noite. Boa noite.